Seja bem-vindo a mais um Pelos Acessos. Eu sou a Lê da Sneakers Mob. Eu sou o Matheus Vassato. E sequência de sucesso que vocês estão vendo aqui, tá? Às vezes eu apareço. Agora com frequência, né? Feliz demais de dividir essa mesa com você, Vassato. Sempre, mano. Você é um fofo. Beijar sua mão. Tamo junto. Mais um papo aqui no Pelos Acessos com mais um convidado ultra mega especial. E posso falar com tranquilidade, até por quem acompanha a gente aqui, que ele já foi citado algumas vezes, né? E sempre com muito carinho. Muitas. E sempre com muito carinho. E ele foi até um ponto de partida para muitas marcas nascerem. Ele, não vou falar que ele é um mentor, mas a gente sabe que ele é um grande mentor dentro desse mercado. E eu tô falando do Eric da Class. Salve, família. Boa noite pra nós. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Nós, irmão, satisfação. Muito feliz de Puxa o mic aí um pouquinho. Pode trazer pra você, pode encostar. Aí. Aqui tá bom? Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Não, assim, ó. Ah, tá. Isso, aí foi. Pode puxar pra você. Aí. Tá meio fálico, né? Esses bagulho cordos, né? Bom demais. Primeiramente, Eric, obrigado demais por ter aceitado esse convite. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui, tá? Nós somos grandes admiradores do seu trabalho, né? E toda a jornada da Class até o momento que a gente enxerga a marca hoje. E, pô, por favor, pra quem não conhece, tá sem internet aí, não acompanha o streetwear de verdade, da sua melhor forma, se apresenta pra gente, por favor. Quem é você, cara? Meu nome é Eric César, tenho 32 anos e sou o cofundador da Class, junto com a Rafaela Sayori. E hoje a gente atua como diretor criativo na Class e toca a empresa, né? Como empresários também. Oh, que massa. Inclusive, a Rafa tá aqui. A gente já deixa para vocês aqui o convite, inclusive para ela aqui, para ela um dia sentar aqui junto com a gente também, contar do trabalho da marca dela também, que é muito incrível. Importante, né? Muito importante. E tem muitas meninas aqui do Streetwear que acompanham a gente e sentem muita falta de vozes femininas compartilhando suas ideias, suas jornadas com a gente. Então, por favor, Rafa, um dia eu quero muito ver você aqui junto com a gente, tá bom? E, cara, quando a gente vai olhar a jornada da Class, tudo começou em um boné e um desejo de ter algo próprio. Foi isso? Mano, na verdade começou lá em 2005, não. Tipo, a Class, assim, é muito doido, porque a ideia, ela vem muito antes. Eu e a Rafa já namorávamos e a gente tava ela tava trabalhando numa ótica, na Pamplona, e eu tinha acabado de entrar na Tento de telemarketing. E eu e ela já tínhamos a ideia de ter uma marca de roupa, uma marca de skate, tá ligado? Mas uma ideia bem vaga, assim, não era nada muito concreto. E aí, meio que quando você entra na Tento, você faz um mês de treinamento. Sim. E nesse treinamento tinha um caderninho e eu ficava desenhando uma marca que seria, depois da Class, mas ela chamava Hugs. Hugs? Que era uma pecinha, uma pecinha de quebra-cabeça, que era tipo abraçando, assim, tipo um abraço. Mas era uma ideia, entendeu? Sim. E aí, meio que eu saí desse telemarketing porque a Rafa tinha arrumado um trabalho nessa ótica, que também revelava foto. E aí a gente começou a trabalhar lá e a ideia foi amadurecendo. Então, a gente tava trampando já pensando e tentar juntar uma grana pra montar. Aí já tinha o nome, já pra montar a Class, que era uma marca de boné. Na época, a ideia era uma marca de boné artesanal. A gente nunca quis fazer esse lance de private label, tá ligado? Sim. Tá ligado? Antes de começar, a gente tava falando assim, evitar falar, mas não tem como, vai surgir aqui. Não tem como. Senão não fica ligado. Aí a ideia era montar uma marca de boné artesanal. A gente nunca quis fazer esse negócio meio private label de pegar o boné pronto, escrever a marca. Uhum. Então eu sinto que as primeiras decisões da Class, elas são muito importantes porque elas definiram o DNA inicial. Sim. Que era, mano, a gente vai costurar o boné. Tipo essa ideia é muito o contrário. Aí eu lembro que eu pedi as contas da Renzo primeiro. A Rafa ainda continuou lá um pouco. E aí no que eu pedi as contas... eu pedi as contas, aí eu ganhei R$2.000.
Tipo, esse foi Partiu daí R$ 2.000 e, tipo, foi o caixa. O investimento da Caramba. Class. Aí, tipo assim, eu pedi as contas. E, mano, no que eu pedi as contas, a minha tia, que é lá de Tupã, a tia Lia, Tupã ela é de qual cidade? é interior de São Paulo, né? Tupã é lá pra longe, mano. Caramba, salve pra galera de Tupã que acompanha a gente aí. Se tiver alguém, já manda um salve, tá? E se inscreve e deixa o like aí, ó. Lembramos no começo do episódio. É raro Raridade, por favor. Então, aí coincidiu. Mano, eu saí do trampo e na época eu morava nos fundos. Morava eu, meus pais, minha irmã. E aí na frente morava minha avó. E meio que sempre quando dava alguma bucha, sempre as pessoas vinham e moravam na casa da minha avó. Isso sempre aconteceu. Que acolhia todos, né, mano? A matriarca. E aí aconteceu da minha tia vir pra cá e ela é costureira. E aí eu peguei esses R$ 2.000, comprei uma máquina de costura. Isso é papo de coach, mano. Caramba. Que nós tava também brincando que a ideia na minha visão, tem que ter muita responsabilidade pra contar a história da parada, né, mano? Sim. Porque nunca é tão simples assim, entendeu? Igual as pessoas tentam vender, tá ligado? E aí meio que comprei uma máquina de costura e minha tia, ela aprendeu a costurar boné pra me ensinar a costurar boné. Eu nunca tinha costurado na vida. Caraca, mano. E aí, isso é muito doido, mano. E aí nesse meio tempo a Rafa também pediu as contas. E aí minha tia me ensinou a costurar, eu aprendi. E a Rafa fez os primeiros moldes do boné também, meio que sem ter conhecimento técnico sobre isso. E até hoje, muitos desses moldes é os moldes até hoje. Então, por isso que o boné da Class tem um charme, mano. É diferente, tá ligado? Porque foi feito de uma forma mais intuitiva, eu acredito. A modelagem, né? E aí eu e a Rafa, a gente ia, mano, na Jolie, ia no Brás, comprava tecido. Chegava com os tecidos, tipo, mano, tudo errado. Aí minha tia costurava, o tecido tinha elastano, o tecido esticava, ficava o boné desse tamanho. Então, meio que a gente foi aprendendo numa parte muito tátil, assim, tá ligado? Você lembra quantos testes vocês fizeram até sair o primeiro boné que você falou assim, putz, esse é o boné? Você é louco, mais de 1.000, Azul. Mano, só eu tacava o boné longe, era muito, mano. E a gente não tinha aba de... Mano, uma vez, a gente não tinha aba de boné, aí nós pegamos um galão de gasolina, meu tio pegou um galão de gasolina, a gente cortou a aba com um galão de gasolina, eu tenho esse boné até hoje. E aí, também uma época, a gente não sabia que vendia, não sabia que tinha fornecedor das coisas. A gente comprou uma placa de plástico, foi no Brás, fez uma faca e foi lá cortar essa aba. E aí, a gente achou que os caras iam cortar, né, mano? Os caras, não, tá, a máquina é só apertar assim que o bagulho o balancinho já desce. É nós que vai cortar, mano? O bagulho é perigoso. Aí a gente pegou a faca, colocou nos plásticos, apertava o botão, o bagulho... Aí nós cortamos várias abas de boné já pra primeira coleção. Primeira coleção da Class de boné. Isso era quando? Isso é 2014, mano. 2014, mano. Pra você ver que o bagulho demora, entendeu, família? O bagulho demora, não é rápido. É vários processos. E aí, a gente meio que comprou os tecidos, assim, fez a primeira coleção, mano. E aí tinha site já tinha lookbook, editorial. Tudo meio na ingenuidade, tá ligado? Tipo, uma coisa que... Não, vamos chamar um fotógrafo. A gente pensou, vamos chamar uma fotógrafa que é a Luciana, braba. Vamos chamar uma fotógrafa de moda e a gente coloca uns maloqueiros com boné. Eu acho que esse contraste vai ficar legal. Uhum. E deu super aí certo. começamos, a gente lançou a primeira coleção. Cara, e o boné, na primeira coleção só tinha um boné e a parte de vestuário não era aí na Class. Mano, a Class, ela começou tudo ao contrário. Eu sempre brinco isso, porque normalmente as pessoas lançam a marca, né? E lança adesivo primeiro, depois camiseta. A gente começou fazendo boné. E aí na segunda coleção ele já fez uma parca, fez um corta-vento e fez umas coat jacket, assim, ó. Tipo, e não tinha camiseta. Aí na outra coleção já colocamos já umas calças e sem camiseta. Aí depois veio vir camiseta e adesivo foi existir depois de 6 anos de marca, tá ligado? Pô, nessas primeiras coleções, essas primeiras ideias, os primeiros consumidores da marca foram os amigos ou não? Tipo... Mano, geral fala isso, mas, mano, por incrível que pareça, não, mano. Tinha uma demanda no mercado por 5 panel. Uhum. E meio que quem tinha mais era as marcas grandes, Huff, Cat Life, eram muito caras. Sim. Então a Class chegou já com uma demanda de 5 panel. Então meio que, mano, a gente lançou. E lembrando também que essas marcas
O mercado tem uma relação muito forte hoje com... Muitas marcas surgiram no Instagram, tá ligado? Sim. Mano, a Class é uma marca do Instagram, tá ligado? Por mais que a gente tá nas ruas, sempre teve, ela usou o Instagram como uma ferramenta de aprendizado, porque você conseguia acessar marcas que antigamente só quem tinha grana pra fora conhecia. Sim. Então você conhecia as marcas, então você vai ver, tipo assim, tem um print de umas marcas que até eu... Tipo, mano, tem um print, sei lá, a Emelia Ondor tinha 5 mil seguidores, Yard Sale, tipo, era tudo meio que ali. Então, a gente começou já com o Instagram, com o site, com o lookbook. Então não foi pros amigos. O primeiro boné foi pra um amigo meu. Amigo de infância meu, Juninho, um salve pro Juninho aí. O parceiro da minha quebrada ali, foi o primeiro que fortaleceu. Que demais, mano. Mas a Class já começou vendendo, isso é muito doido, mano. Tipo, já fez o site lá e como tinha demanda por 5 panel, e a gente chegou com uma proposta diferente, a gente chegou fazendo 5 panels com tecidos de alfaiataria, umas coisas meio diferentes. Sim. Não, e realmente, eu lembro da época que, mano, até hoje, o boné da Class, ele é um boné muito diferente do convencional, assim. Sim. E eu acho que vocês ganham muito terreno nisso, até porque não é somente o shape, não é a modelagem do boné só, mas é como vocês implementam materiais totalmente diferentes, cara. Sim. E um boné da Class. Eu acho que, mano, a cultura do boné, ela foi pra roupa também. A cultura Sim. de industrializar a parada. Esse lance de não fazer um private label, a gente levou isso pras roupas. Então a Class, ela desenvolveu uma expertise de indústria. Por isso que eu até brinco, indústrias Class. Porque a gente compra insumo, a gente compra tudo, o ilhoso, o elástico que vai no cos, a linha, tudo para ter a melhor qualidade possível, com um preço que funcione ainda pro mercado. Sim. Então tem esse trabalho, a empresa ela tem setores que cuidam muito dessa parte de meio que de indústria mesmo. Isso você consegue enxergar que é parte da sua vivência local também? De você vir de uma região industrial, isso inspira você de alguma forma? Mano, eu acho que essa relação não, mas a Class tem muitas inspirações diretas Todas as marcas têm uma inspiração direta de onde ela veio, tá ligado? Da mesma forma que a marca, ela tem muitas arquétipos e signos do subconsciente dos diretores, dos criativos. Isso sem você querer. Sim. Então, Santo André, com certeza, essa questão sindical, industrial, ela é muito forte ali, essa cultura operária, punk, ela sempre existiu. Skate, Sim. o ABC, no geral, ele sempre foi uma potência nesse sentido de subculturas, né? A subcultura tem uma relação muito forte com a indústria, né, mano? Total. Tipo, quase todas surgiram de movimentos operários, né? Sim, total. Então, com certeza isso tem influência pra caramba, mano. Pô, eu gostaria até de dividir uma visão minha, assim, até de uma colaboração recente que vocês lançaram com a Guadalupe, de como eu vi a fotografia, porque a Class, pra mim, sempre vai muito sobre esse olhar de metalurgia, tá ligado? Sim. Eu moro em São Bernardo e toda vez que eu vou pra Santo André, você tem que passar pela Lions. E aí, Sim. pra quem não tá acostumado nessa região, quando você pega a Lions, você pega uns 2 tombos, assim. E aí o tombo, você vê no fundo Santo André e Mauá. E Mauá tem um lugar chamado Vila Massarico, que normalmente é onde tem a região ali de refinação de petróleo e tal. E aí, cara, parece o olho de Saruman, quando tá ligado aquele negócio. Com ali uma chama então, acesa, na verdade, assim, tipo, lá, eu e a Rafa, a gente é de lá. A gente é de Santo André, mas a gente é do Parque Capuava. cara, do lado. Não, a gente cresceu a gente é do Capuava. Então, essa coleção ela tem uma ligação muito forte com essa questão da indústria, essa coleção primeira do ano, né? A gente tem até um tricô da Petroquímica, que é o Petroquímica o nome disso aí. Sim. E a gente cresceu com isso. A gente cresceu com medo da petroquímica explodir. Tipo, essa que era a parada. Tipo, mano, uma hora a petroquímica vai explodir. E aí é um fogo, pai, que às vezes é 9 horas da noite e tá de dia. O céu tá verde, igual o Saruman Sim, lá, né? Não, é loucura, cara. Pra quem não... Opa, Eu não tô ligado, não. Mas... Mano, Depois vocês jogam lá a petroquímica, mano. O bagulho é louco, pai. Pra quem não tem essa vivência, é muito louco. Você, de São Bernardo, você consegue enxergar que tem uma luz vindo do céu, assim, ó. Mano, é bizarro. Uma vez um amigo meu, o Billy, colou em casa. E aí, mano, tava de noite e aí veio essa luz. E ele achou que Jesus tava voltando.
Aí eu falei, não, pai, é a petroquímica, brincando. Eu segurei um pouco, falei, mano, se pá tá, hein, mano, pra deixar ele com medo. Nossa, Mas no final era petroquímica, mano. caramba. Muito doido. Agora eu queria entrar dentro do ambiente de processo criativo, que é dentro do desenvolvimento da Class de 2014, desde quando nasceu. Ah, não, eu tenho uma pergunta antes. Quem deu o nome de Class? De onde surgiu o nome Class? Mano, eu não lembro, mano. Foi eu e a Rafa, mas eu não lembro o momento, não. Sei que quando veio o nome, Só anota. falou, nossa, nome bom, velho. Pega aqui nele. Onde que é? Ah, aqui, ó. Pode puxar assim. Ah, pode pá. Sim, tá bom? Tá. Aí. Então, veio um nome... O nome foi muito bom, mano. Porque a gente queria fazer um bagulho que, desde o começo, era uma parada pro skate, uma parada da rua, né, mano? Que a Class, ela surgiu na periferia de Santo André, né? Então, a gente sempre teve essa ligação. E, ao mesmo tempo, chique, tá ligado? Então, Class, ela conseguiu trazer muito essa ideia no nome já, né? Sim. Não, e isso você Esse consegue contraste, enxergar, né? Você consegue enxergar também nas peças, né? Sim, mano. Eu Traduz brinco. muito. Uma vez eu falei, é muito doido que a minha casa que eu cresci é uma casa que meu avô construiu, né, mano? Meu avô era pedreiro. Meu avô não era pedreiro, ele construiu a casa lá. Tem um terreno, né? Antigamente os antigos se viravam e... E aí, tipo, não era uma casa, tipo... Tinha vários problemas estruturais. Não era uma casa... Era uma casa na quebrada, tá ligado, né? Só que ao mesmo tempo, meu pai, ele é artista plástico, mano. Meu pai pinta quadro renascentista, barroco. Que louco. Então a mano. casa era meio fodida, assim, tá ligado? Tipo assim, cheio de goteira, bolor. E ao mesmo tempo que tinha uns quadros renascentistas na parede. Então esse contraste você vê na Class, que eu falo que é muito as paradas do subconsciente. Então, tipo assim, a casa era meio fodida, tipo assim, e ao mesmo tempo com uns quadros renascentistas, tá ligado? Pô, isso é louco. Isso entra dentro do seu processo criativo? Mano, muita coisa inconsciente, né? Mas sim, entra. Agora faz sentido muita coisa. O Pipa mesmo, mano. O Pipa é uma parada que ela é elegante e violenta, tá ligado? É uma coisa que é periférica. É uma parada que é lindo no céu, né? É bem elegante, né? Mas ao mesmo tempo a gente coloca vidro na linha, né, mano? Então, muitos pode matar alguém. Então, a Class, ela é muito sobre contraste, tá ligado? Quase sempre é sobre contraste. Tipo, pega um bagulho aqui com um bagulho aqui, dá uma brincada e equilibra, fraga. Que louco. Mas o que tem na cabeça do Eric, mano? Quando você vai pensar uma coleção, como que você pensa? Quais são suas inspirações, assim? Porque, mano, cada coleção, uma mais criativa do que a outra, assim. É impressionante, mano. Mano, tipo assim, eu e a Rafa, a gente tenta não ser literal. E a Class tem uma parada de não explicar as coisas, tá ligado? Que eu acho mais legal ainda. Que aí você não categoriza mesmo a parada, sabe? Então é muito sobre... Mano, é muito sobre a vivência, as paradas que a gente já viveu, as paradas que a gente tá curtindo. É muito sobre a cultura brasileira. Eu acho que nisso a Class foi uma das pioneiras em abraçar a cultura brasileira nas roupas para as pessoas se identificarem. Eu acho que a gente entendeu o que tava rolando no mundo e trouxe sem ter vergonha de falar que é brasileiro, fraga. Sim. Então, tipo, usou o pipo, usou a chave do chaveiro, sempre brincou com design, com a arquitetura brasileira, de uma forma irônica, de uma forma sarcástica, às vezes de uma forma mais séria, às vezes de uma forma mais política. A Class sempre foi muito política, mano. Só que tá sempre nas entrelinhas. É. Tipo, mas sempre se posicionou ali. Eu acho incrível. Eu tive uma experiência de uma vez estar com você, até em off que a gente tava batendo um papo e a gente tava num evento, e aí na porta do evento ele começou a falar sobre uma coleção, ele começou a explicar, eu queria muito que você explicasse, cara, porque eu achei, mano, impressionante. Arcaísmo ultramoderno. De onde veio essa parada, cara? Mano, isso aí, tipo assim, eu comecei a estudar... Era meio que o Brasil é um país que ele tem licença poética pra falar de outros países, porque os caras vieram aqui e fuderam nós, então a gente pode brincar, né? A intersecção do Brasil com a Itália, saca? E da miscigenação, pá. Miscigenação bem entre aspas também, porque foi um plano de governo embranquecer o país, né, mano? Foi, tipo, eugenia pura, né? Total. Os caras chamam de democracia racial, mas não foi. Não foi. Só aspas aí. Mas aí a gente meio que... eu tava estudando Nápoles, mano. E Nápoles eles chamam de arcaísmo ultramoderno, porque Nápoles valoriza muito ainda a arquitetura antiga, toda a bagagem cultural que veio antes,
em contraponto com o modernismo que chegou, o movimento modernista que chegou em vários países da Europa, da América, enfim. E aí eles conseguiram contrastar isso muito bem, tá ligado? Em Nápoles. E aí a gente meio que fez essa brincadeira de o arcaísmo ultramoderno. Tipo, o arcaísmo é uma parada mais antiga, mais clássica, né? Brincando com o modernismo, com o movimento de ruptura do classismo. Então, a gente gostou de brincar com esse contraste, assim, pegar semiótica, símbolos. Caramba. E dentro de todas essas coleções que você já fez, que vocês pensaram juntos, você e a Rafa, qual que foi a que você teve a ideia e foi mais desafiadora, assim, pra você colocar isso dentro de uma coleção? Mano, acho que todas são desafiadoras, mano. Não tem uma a mais, eu acho. Só que ao mesmo tempo, quando funciona, flui. Muito doido, mano. Porque às vezes você tá batendo cabeça, matutando, não acontece nada. Aí, de repente, você tá suave. Aí, o bagulho Já vai. flui. É sempre assim. Quanto mais você tá muito focado, mais enrosca. E tem uma peça, assim, que você lembra que foi... Putz, essa peça deu dor de cabeça pra fazer. Nossa, todas, mano. Mano, teve muitas situações, velho. É aquilo, mano, tipo... A parada é de 2014, mano. Vai fazer 11 anos esse ano. Então, muitos processos foram muito de tentativa e erro. Então, teve muito processo muito maluco, assim. De colar no Brás. Mano, ia no Brás lá na Julia, eu e a Rafa. A gente, a princípio, não tinha carro. Então, a gente pegava no Capoávio o trem. Ia pra Jolie, comprava uma parte de tecido, voltava. Aí tinha que subir Ayrton Senna. Bagulho, mano, a subida assim, ó. Já chegava tudo cansado, pá. Então isso era grandes dificuldades, né? E aí... Depois a gente conseguiu um carrinho. Que aí, mano, os carros foi meio... Pros nossos amigos, foi muito... Pra nós, assim, muito os clássicos, né, mano? Que eram os piores carros possível. Qual foi o primeiro carro que vocês Mano, conseguiram? o primeiro não era tão ruim, a gente gostava dele, era um Escort, era o Bob, mano. A placa dele era Bob. Caramba. Escortinho, mano, não marcava gasolina, tá ligado? O bagulho deixava nós na mão. Uma vez por semana nós ficava na mão. Nossa. Não sei se ele não marcava ou nós não tinha dinheiro pra sair da reserva. Que, mano, o bagulho era muito doido. Aí a gente ia pro Brás, tinha toda essa correria de, mano, handmade mesmo, assim, sabe? Sim. A gente fazia acontecer, fazia o sonho acontecer mesmo, né, mano? Só que na ingenuidade, né, mano? Querendo ou não, era meio na ingenuidade. Aí você vai amadurecendo, mas, tipo, é uma parada meio... Tipo, meio na ingenuidade, é uma ingenuidade positiva, né? Sim. E quando que você sentiu que, assim, opa, agora a gente tem uma responsabilidade que a marca já tem um público e o público cobra que você lance mais uma coleção, que você pense a próxima coleção, que o público já tá te cobrando sobre novas coisas? Mano, de responsabilidade... A partir do momento que a gente contratou a primeira pessoa, que foi logo rápido, mano. Eu falei, mano, eu pensava, mano, eu vou costurar os bonés, muito legal. Eu sou tipo um artesão. Deu 2 semanas, eu já não queria mais. Falava, nossa, não quero mais não, mano. Não gosto, não. Aí, não, 2 semanas não, mas foi sei lá, uns 6 meses. Aí eu contratei minha tia. E aí, depois, essa tia, ela foi embora pra Tupã de novo. E eu contratei outra tia minha, tia Paula, que mora na Juta. E aí ela começou a fazer os bonés. E aí ela saiu do trampo dela, e aí eu e a Rafa contratou ela, mano. Puta, então, é a se a responsa, gente né, não mano? vendesse, nós não conseguiríamos pagar o salário dela, ela não ia ter o que comer, que ela morava, mano, na quebrada ali da Juta também. O bagulho era louco, mano. Aí a gente chegou, aí teve a responsabilidade de pagar alguém. Aí se é a tia de primeira assim é pior. Eita, é pior, mano. Aí, É tipo, família, né, mano? E é uma tia que não tinha tanta uma condição, né? Aí, meio que... Acho que nessa hora você começa a ver que o bagulho aperta. Aí depois nós contratamos um comercial, tá ligado? Aí o cara começou a colocar nas lojas. E aí começa a responsa de ter que entregar pras lojas. É um desafio colocar no atacado, né? É um desafio, mas eu considero essencial. Sim. Eu considero essencial. Muitas pessoas acham que não, mas eu considero essencial pro amadurecimento e pra pulverização da marca. Uma forma de você pulverizar. Tem um lance ali que é aí que as pessoas às vezes não entendem muito, que eu também não julgo reclamar do preço final, tá ligado?
gente tá no Brasil, o Brasil é um país muito pobre, né, mano? Sim. É ruim pras marcas também, porque as marcas não conseguem escalar tanto por causa do poder de compra do brasileiro, né? Mas quando você vende pra loja, você vende por metade, né? Então o seu lucro é desse tamanho, pra loja vender o dobro. E você tem que acompanhar e vender o preço que a loja vende. Então, grande parte da coleção vai pra loja, então a margem é muito pequena, né? E aí você faz essa dobra 2 vezes, aí o bagulho fica... Sim. Vamos supor, você gasta R$ 70 numa camiseta, você vai vender pra loja na teoria, vai, por conta de pão, a 140, e a loja vai vender a 280 e você vai vender a 280 no seu site. Então, isso é ruim. Só que ao mesmo tempo, é muito importante as lojas pra pulverizar sua marca, pra você amadurecer o seu trabalho. A água bate na bunda, aí você começa a contratar pessoas. Então, quando foram esses marcos, né? Quando a gente começou a colocar a Class nas lojas, começou novas responsabilidades ainda. E isso é muito doido. Porque a gente não tinha Tem muito... quantas pessoas lá hoje? Mano, hoje... Mano, eu acho que assim, hoje a gente tem o escritório, a gente tem a loja, né? E tem o time de skate. Então eu acredito que lá dentro do escritório a gente deve ter umas 25 pessoas. Não, umas 27 pessoas agora. Na loja tem mais 3 e o time de skate tem mais uns 7, 8. Quase 40. Mano, eu falei, aquela hora é quase 40 pessoas, mano. Caramba, quase 40 pessoas, velho. O bagulho é doido. Tem uma responsabilidade. E hoje você tem uma estrutura que também te ajuda a drenar toda essa responsabilidade, né? Até porque, senão, drena a sua criatividade, né? Sim. O segredo, mano, é saber delegar. Você tem que saber delegar, ter bons profissionais, pagar bem as pessoas. Porque, mano, você quer ter uma marca premium, você quer ter uma empresa premium, você tem que pagar premium, né? É isso. Muito da cultura de empreendedorismo brasileiro diz que é pra reduzir custos sempre, né? Sucatear o trabalho, os caralho, né? Então, eu acho que se você quer ter uma empresa premium, você tem que pagar bem as pessoas, né, mano? Sim. Então, tem isso, assim. Tem que ter cargos importantes, sabe? Sim. Mas isso demora, tá, galera? Não fica ansioso, não, mano. É um passinho de cada vez, você vai sentir a hora de trocar a marcha, que eu falo, né? Sim. Porque muita gente às vezes olha, né, a jornada do empreendedor, né? E aqui pegando de exemplo a Class, acha que no começo você já tem que ir lá e contratar alguém pagando bem e tal. Cara, vocês estão vendo que o começo o Eric fazia tudo. Você fazia tudo, você fazia gestão, você e a Rafa, vocês faziam gestão, faziam toda a parte de construção da peça, vocês faziam a parte de logística, entrega. Sim. Mano, o bagulho era muito louco, mano. Se você for ver... Mano, o que acontece? A gente começou na laje aberta, uma friaca da porra. É que Santo André é frio, hein, mano? Umas pessoas meio que... Tinha umas pessoas da minha família que às vezes não achavam que não ia dar certo. Mano, o bagulho era doideira. Aí depois nós fomos pro sótão da casa da Rafa. E aí já era um espacinho nosso. E aí, depois disso, nós fomos pra... que a gente apelida de Casa Laranja. Que foi quando eu e a Rafa se mudou, começou a morar sozinha e a Clés foi junto. E ali que começou a crescer a marca. Foi ali que saiu a Dona Irã Barbosa, a camiseta, saiu Goodfellas. Ali que saiu muito dos clássicos que o pessoal considera tipo os graal da Clés, assim. Foi uma mesa de boteco da Nova Skin, na cozinha de casa, mano. Com uma cadeira velha e, tipo assim, cheio de caixa na casa inteira, pra todo lado. A casa era o escritório, mano. A casa era tudo, mano. Era almoxarifado, era estoque, era escritório, era cozinha, era tudo, mano. E nessa época, tipo assim, pra quem vinha de fora, a Clés, ela já era grande, tá ligado? Sim. Mas eu e a Rafa, a gente quebrou, tá ligado? Que isso é um bagulho que é muito doido. A Clés, ela faliu, tá ligado? Caramba. A Clés faliu essa época, porque, mano, a gente meio que entrou nas lojas. E aí entramos numa rede. Pá, falou, caralho, mano, entramos nas lojas, mano. Nossa, bombou. Pá. Beleza. E vamos produzir. Mas cadê o dinheiro? Aí a gente não tinha dinheiro, mano. E aí aquele bagulho de desespero, a gente pegava dinheiro emprestado, peguei com um primo meu que me fortaleceu, com outro primo.
E aí a gente se viu na Pindaíba. E aí, mano, meio que... Tipo, a gente fez um movimento muito ousado. Isso aí poucas pessoas sabem, mano. Isso aí é único, ó. Tipo, mano, o pai da Rafa, o Sérgio, ele confiou em nós, dois doidinhos, e colocou a casa dele na Caixa Federal, mano. Nossa, Ele cara. financiou a casa. Ele financiou a casa. Imagina a responsabilidade pra nós se nós não conseguíssemos pagar. A pressão, né? É aquele bagulho que não pode errar sou eu, né? E aí, nem conseguimos muita grana, mas a gente conseguiu sair da lama. Isso a Class já era famosa. A Class já tinha uns 6 anos já de Class. 5 anos de Class. Então as pessoas não imaginam isso, né? E aí o Sérgio, ele acreditou em nós. E tipo, ele... Mano, isso foi muito foda, assim, ó. E nós, muito doido, né? Psicopatas. De aceitar também, né? Meteu a cara mesmo, mano. Metemos as caras. Porque eu falo, mano... As pessoas não imaginam o que acontece nos bastidores, tá ligado? É muito doido. Eu vou deixar um agradecimento aqui, Sérgio. Muito obrigado, tá? Caminhoneiro. E o pai da Rafa é caminhoneiro. O bichão não é das grana. O pai dele é caminhoneiro. O pai da Rafa é caminhoneiro. Então ele, tipo assim, a casa que ele tem foi porque eles foram pro Japão, trampar no Japão, juntaram uma grana e conseguiram comprar um apartamento. Depois vendeu, comprou uma casinha. Financiou em, sei lá, 20, 30 anos, né? Então sempre foi muita correria. E aí, tipo, ele acreditou. E aí a Class voltou. Tipo, a Class tinha realmente quebrado, mano. E aí a gente voltou com tudo. E a partir dali, tipo, virou uma coisa ainda mais séria, né? Chamou a responsa mesmo. É. Mudou a estrutura, isso veio com uma outra mentalidade. Mano, foi aí que a gente contratou a Denise, que é hoje o nosso financeiro, tipo, a diretora financeira da Class. Que ela, tipo, a gente contratou ela como consultoria, ela cobrou, tipo, sei lá, 800 conto. E ela era, tipo, diretora de uma empresa de aço do ABC, ela era gigante na empresa. Então ela foi essencial também para a estrutura corporativa da Class. Então não é só nós, né? Muitas pessoas em prol da parada pra parada acontecer. E aí entrou a Denise, e aí começou a entrar pessoas. Aí entrou a irmã da Rafa, a Tom, desde o comecinho também. E aí tinha um comercial que depois roubou nós. Aí, ó, já só... Roubou nós, aí saiu, roubou, foi pilantra. Caramba, aí... Cara, irmão nosso, tá ligado? Cara, confiança... Foda. É difícil. Aí começou a se desenvolver a marca. Só que mesmo assim, a gente ainda não... Tipo assim, as pessoas têm muito um vislumbre do que é ter uma marca hoje. É que a galera só vê quando tá A galera roncando gosta na assim, do rede isso- social título. ali. Isso é A galera uma gosta do parada título. que eles querem inverter a ordem. Tipo assim, eles querem o prestígio antes do trabalho, fraga. Tipo assim, mano... demorou muito pra eu e a Rafa ter uma condição de sair da lama e ter um bem-estar social, sabe? Foi, mano, sei lá, 7 anos de marca pra gente ter um bem-estar. Conseguir pagar aluguel, conseguir viajar, conseguir... Entendeu? Então, tipo, é um processo. Hoje em dia tá um pouco mais rápido, eu acho, por causa do que existe um game, né? Existe um mercado. Quando nós foi bem, era meio tudo mato, mano. Nós e poucas marcas ali, tipo, a gente foi cortando árvore e criando um caminho ali, né, mano? Porque não tinha um game nesse mercado que a gente tá hoje, né? Sempre teve um mercado muito forte de skate, sempre teve um mercado de surf. Mas esse novo mercado, que é uma mistura quase de tudo, né? Que o pessoal chama de streetwear, Moda nacional. moda nacional. Mano, esse era um bagulho que eu não gostava de falar também, mano. Toda moda nacional, né? E como que a galera leva esse título? A gente teve um bate-papo aqui com o Lucas, tipo, moda nacional. A galera gosta de levar esse moda nacional. Cara, toda moda Mano, esse nacional. bagulho é uma coisa que eu sempre bati de frente, mano. Os caras falavam... Até o Marquinhos do Hype Beast, uma vez ele... O que você não gosta que fala? Eu falei, eu não gosto que fala que minha marca é nacional. Minha marca é brasileira. Toda marca é nacional do país dela. E eu nunca gostei de... Não, compra pra fortalecer. Mano, é mó difícil ganhar dinheiro. A pessoa tem que comprar porque ela quer comprar, pô. Vai te fortalecer, mano? Não. Ela tem que fortalecer o filho dela, sei lá, pagar uma aula de inglês. É tipo assim, se ela gostar da parada, ela vai comprar. Ela não é obrigada a te fortalecer. Você tem que fazer um trampo bem feito pra criar desejo. Então eu não gostava disso. Tem que fortalecer o streetwear nacional. Nunca gostei disso, mano. Na minha cabeça, assim, ó. Não, mas a gente trouxe muitas pessoas aqui que, até que por esse sentimento, né, de ajuda, né, e suporte que você teve,
Cara, a gente falou com algumas pessoas daqui que tem um sentimento de gratidão gigante por você, porque você fortaleceu muita gente. Muita gente. Mano, isso é Como é ser o paizão de todo mundo. É, realmente. Mano, tipo assim, mano, tipo... Isso é um bagulho muito louco, porque tudo é isso que é o legal do podcast, que muitas coisas são bastidores, né? Que acontecem. Mas eu e a Rafa, a gente sempre teve uma ideia de fomentar a cena, a gente falava com essa palavra. Porque na minha cabeça, tipo, você não consegue criar uma cultura com 2 marcas só no mercado, né? Sim. Não que fomos nós que fizemos, mas tipo, eu tinha uma ideia de plantar uma sementinha, pelo menos. E aí, tipo, muitos amigos nossos meio que conviveu com nós e queria ter um pouco desse lifestyle, mas também eram pessoas que a gente enxergava que eram criativos e tinham... Tinha um potencial. Porra, e tá aí, né, mano? Você vê hoje em dia, são pra mim das melhores marcas do Brasil. Você vê o Lucas da Quadro, o Luizinho da Med. Ixi, muita gente, mano. A Ju também da Med colava com nós. Mano, muita gente, tipo assim, meio que foi... Não que foi por nossa causa, tá, irmão? Tipo, a gente só plantou uma semente, as pessoas são talentosas já por natureza. A gente só veio um pouco antes, mas tem muita pessoa boa, mano. Mano, tem um bagulho muito engraçado que... O Cássio, o fotógrafo também, ele era muito fã da Class e eu conversava com ele pelo Instagram da Class. E ele não era fotógrafo ainda. Só que ele tirava as fotos de celular muito boas. E nós ficávamos conversando, eu falei, caralho, esse trampo é muito louco. Aí eu chamei ele pra cobrir uma festa da Class na Urban. Mano, 2016, eu acho, 2015, mano. E aí foi um dos primeiros trampos do Cássio. Ele comprou uma câmera, não pra isso, ele comprou uma câmera e aí ele tirou, então... E aí lá eu tava trampando, tipo, o Bruno do Nodessamo, tipo assim... Mano, então... Ninguém tá no game por acaso, entendeu? Todo mundo já passou por uma par de lugar antes, aprendeu, se frustrou. Então, tipo... Eu tinha essa ideia um pouco de tentar meio que... Igual também me ajudaram também no começo, assim, tá ligado? Tem que fomentar, eu acho. Isso é importante. Quanto mais a cultura em si cresce, todo mundo cresce junto. E, mano, uma vez eu li um texto de... Eu não sei nem se eu vou falar certo, mano, mas é Urahara, que é em Tóquio, lá que é um bairro onde surgiu, mano, o streetwear japonês. Que aí surgiu o Nigo, Jun Takashi, o SK8 Fink, tipo, todo esse bonde, os caras da Undercover, da No Here, a loja. Mano, todas essas marcas eram amigos... amigos de um lugar do Japão que trocavam figurinhas, trocavam ideias, dali surgiu Bape, Undercover, Como que é as outras, mano? Como que é vizinho em japonês, em inglês? Neighborhood. Ixi, uma pá de marca. E aí eu lembro que eu li esse texto e eu fiquei, nossa, nós é tipo esses caras aqui. Mas e isso é uma parada que a gente conversa muito. E mano, e tem a PH, tá ligado? Que, mano, pra mim foi uma das... Ela é tipo a No Here pra mim do Brasa, na minha cabeça, né? Porque, mano, ela foi uma skate shop que acreditou nessas marcas, foi uma das primeiras a vender Class. PH? A Pig Homes, mano. Pig Homes. Do Auran, que hoje é nosso comercial. Então ela ajudou a fomentar essas marcas também e distribuir a ideia do que é elas. Então era uma skate shop que o pessoal colava pra trocar ideia e o Auran apresentava as marcas. E ali foi se criando uma cultura, saca? Também. Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. É um papo que a gente tava tendo com o Lucas da Quadro. Que, cara, falta um pouco hoje de aculturamento quando você vai nas lojas, vamos se dizer assim. Porque muita gente consome e tá tudo bem consumir por você se sentir bem, investir uma peça, te molda bem e tal. Mas tem tanta coisa para se descobrir através daquela peça, através do processo criativo que ela representa. E eu acho que pessoas ali que conduzem essas ideias e transmitem isso de uma forma positiva, mano, complementam, eu acho que conectam de forma tão verdadeira você, a marca de fato, né? Não, com certeza, mano. As skate shops têm muito esse poder, tá ligado? Sempre teve. De educar, tá ligado? O pessoal ia lá, conhece revista, acessa vídeo de skate, tá ligado? Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente quis fazer com a loja da Class. Tem um ambiente de convivência ali, de trocar ideia e ficar tomando uma breja, sabe? Pô, isso é maneiro tipo, demais. ensinar... Não ensinar, mano, mas tipo, passar umas ideias pra frente, as pessoas absorverem e manter a cultura, né, mano? Tipo, no final...
o bagulho, tipo, não morre. A ideia não morre, ela passa pra frente, tá ligado? Sim. E ela vai se aprimorando. Ela vai se aprimorando e ela vai criando a identidade própria de cada pessoa também, tipo. Sim. Isso é muito doido, mano. Tem muitos criativos que aí nem são parte elemento das marcas, mas que se conectam ali. Então, às vezes, participando de um casting, ou então o cara tem uma outra marca e você recebe ele e coloca pra dentro. Tem muita gente que está dentro desse ecossistema Com da certeza, Class, né? mano. Tipo, até na Class, o Rafa, que é da Spice, que pra mim é uma das marcas mais legais do Brasil também. Hoje ele é o coordenador de estilo da Class, tá ligado? Então Então tem muita pessoa que tem trabalhos também de... Porque, mano, o que eu penso mano, sabe quando se fala indústria da moda, indústria da música? Meio que não tinha muito isso no nosso meio, né? Tipo, já teve, né, mano? O Brasil, ele foi uma potência, uma época... Aí sim, bem nacional de moda, né? Na época da plasma, tipo... Existia essa indústria. Existia, ela era rica, né? Só que depois... ela foi enfraquecendo. Através de... A importação ficou mais barata. Uma parte de questões, né? Não entrar em detalhes. Mas hoje a gente tá pensando também muito nisso. Existe uma indústria. Então, hoje a molecada, ela quer ser estilista, ela vai estudar pra trampar na classe também, fraga. Tipo, existe isso hoje. Sim, é importante como as marcas independentes também pensam a questão de trazer os criativos, porque é muito diferente das marcas que já estão aí, ou as marcas antigas que já estão há muito tempo no mercado. Antigamente a galera se formava ou não se formava, ia para dentro das marcas, e as marcas moldavam essa galera para trabalhar para a marca. Hoje não. Hoje você transforma um criativo, você traz esse criativo realmente como um colaborador. E essa palavra eu acho que é muito boa. Porque ele colabora, ele traz a ideia dele e ele colabora com a sua ideia. Eu acho que isso agrega tanto, cara. Tão positivo. Eu acho que você deve ter muito isso com o Rafa também. Sim. Isso acontece bastante, mano. Ó, tô me ligando, deixa eu ver se... É o Luizinho Paz? Será que ele tá por aí? Tá, não? Não é não. Não é não. Cobranças, velho. Tá cobrando pra pagar a casa do sogro. E aí? Pô, e dentro das experiências da Class, até na parte de vivência no exterior também, que vocês fizeram um showroom, né, em Paris. Quando você chegou lá e você mostrou a sua marca, qual foi o sentimento que você teve da galera lá? Mano, tipo... Eu acho que... Meio que o primeiro mundo se conversa e o terceiro mundo, na visão deles, é só Uma floresta cheia uma de grande gente. plantação, tá ligado? É muito estereotipado, eu acho. A não ser quando eles querem vir buscar um pouco da nossa cultura. Aí é interessante também, né? Mas, tipo, aí então acho que eles ficam meio... ficam em choque de falar, cara, existe isso no Brasil? Tá porra. Eles consideram a gente exótico, eu acho, sabe? Mas eu acho que tem um efeito interessante que é você... Como é que fala a palavra, mano? Você quebra a expectativa. Sim. Então você tá com tipo assim, bala, como é que fala? Você tá com... Mano, você supera a expectativa. Então o gringo, ele fica, eita porra. Você já tem uma bala na agulha. O cara, ele pegou... Você teve alguma experiência do cara chegar no showroom, pegar a peça, você falar que era do Brasil, o cara... Não, eles ficam muito em choque, mano. Por quê? O que acontece, mano? Tudo que é made in o país é muito foda pra quem gosta de moda, né? Sim. Sei lá, um Dunk made in Brasil. Tipo, é muito foda. As pessoas colecionam. Vale uma grana. Aí quando você pega um New Balance made in USA, quando você vê uma peça made in Japão, made in Coreia, isso também vale pro Brasil, porque tudo é feito hoje em dia, tipo, ou na China, ou na Vietnã, é padronizado. Então acho que é muito interessante, porque eu acho que é isso que até que a gente carrega quando leva pra fora. O processo das marcas brasileiras tem um ar de artesanal ainda. E isso tem um charme, flagra, porque a maioria das marcas tem esse trabalho de industrializar, de comprar, de fazer meio quase num ateliê a parada. É bem parecido com o móvel de design também. Quando os móveis modernistas foram pra Euro, os gringos piraram porque era meio artesanal, sabe? Meio exótico. Sim. Então eu acho que existe esse efeito lá. Tipo, o Made in Brasil é interessante pro mundo, assim. É como se fosse algo único, assim. Sim. Tipo, foge um pouco do que tá acontecendo, sabe? E quando... Voltando para as peças, assim, quando você pega e você constrói as modelagens da Class, as modelagens elas se baseiam nas suas próprias perspectivas?
Você pega a modelagem de você ou... Mano, é que teve vários processos já de modelagem. Tipo, a gente passou por vários processos. Uma época a gente tinha o Joacir, que era Mano, era uma confecção perto de casa, que nem era uma confecção direito. Que era de um mano que ele veio lá do Piauí e, tipo, ele veio morar pra Santo André e o mano, ele é um gênio, ele era um gênio da modelagem, da costura, mano. E aí ele ensinou muito eu e a Rafa, a gente não sabe a parte técnica de modelagem, só que a gente entendia o que caía bem, pra costurar as peças com linha ao invés de fio. Os fornecedores, ele indicava uns fornecedores muito doido. Ele tinha um bagulho que poucas... Só quem é muito nerd de moda conhece, que é o Zipper Riri, que é o melhor zíper do mundo, que é um zíper, uma marca, se não me engano, italiana. E ele tinha guardado na gavetinha dele, ele mostrava pra Eric. Tá ligado? Então ele era meio que um gênio, que ensinou nós, ensinou o Lucão também fazia com ele, ensinou uma galera ali. Então a gente aprendeu, ele tinha vários livros de sportwear dos anos 90. Mano, foi uma escola pra nós isso também. Que da hora, mano. E aí, infelizmente, ele faleceu de Covid na pandemia, tá ligado? Nossa, cara. Foi um baque, assim, pra nós, mano. Um baque pesado, assim, ó. Só que, tipo, por exemplo, teve esse processo de modelagem, que era colocar no nosso corpo e a gente achar da hora, sabe? É mais um lance de... parada mais intuitiva. Aí, hoje, a Class tem um desenvolvimento interno. Então, a gente tem uma modelista, a gente tem uma piloteira. Então, a gente consegue brincar mais, né? Testar mais coisas em muito menos tempo, né? Você fica mais solto pra poder criar suas coisas, né, mano, mano? sempre foi meu sonho, mano. Agora a gente tá quase com uma confecção lá dentro. Então, o Seiura é produzido hoje tudo lá dentro. Que maneiro. E as modelagens da Class, pilotos são feitos lá também. Então, você consegue criar coisas mais complexas ainda com essa infraestrutura, né? Sim. Pô, maneiro demais. E dos últimos trabalhos da Class, tanto a parte da colaboração também com a Guadalupe, se quiser falar, e a última coleção também que eu achei genial, cara. Conta um pouco pra gente de onde surgiu isso, essa inspiração. Mano, tipo, é muito louco, mano, porque a palavra classe significa várias coisas, tá ligado? A classe significa o bagulho chique, classe significa classe operária, classe significa bagulho de classificação de micróbio, significa classe de aula, tipo, é várias coisas que dá pra brincar. Então, como a gente tem muita essa essência industrial do ABC, tanto a da Guadalupe quanto as primeiras foi inspirado na essência das roupas de trabalho, mas também na influência que os trabalhadores tiveram dentro da cultura, tá ligado? Dentro das subculturas. Então, teve toda essa brincadeira. Certeza que tem algum estudo que integra isso, tipo assim, mano. Movimentos operários, sindicais, com subculturas, com moda. Total. Isso é muito presente, sabe? Então a gente brincou bastante nessa primeira coleção, com o Moinho São Jorge. Mano, o Moinho São Jorge é um monumento que fica na Avenida dos Estados, gigantesco, que era uma indústria que meu avô trabalhou lá há muitos anos. E ele tem uma arquitetura muito maluca. E no terraço desse lugar tem um teatro de mármore, que é extremamente chique, mano. Cheio de móvel modernista. Mano, um lugar que, mano, se eu não me engano, foi o Ray Charles ali, ó. Tá até o álbum ali, ó. O Ray Charles já tocou lá. Reza uma lenda que o líder espiritual do Rastafari já foi lá. Tipo, mano, é um lugar icônico. Hoje em dia é uma fábrica abandonada. E ali é muita classe também ali, tá ligado? Esse lance mais chique, mas também industrial. E a gente nunca conseguiu subir lá. Isso que eu ia perguntar, vocês nunca chegaram a ir lá? Não, só pelo YouTube. Mas estamos tentando. Caramba. Porque tem uma galera que filma de drone, tenta ir lá, mostrar como é, porque é muito louco. Não conseguimos ainda, mano, mas estamos tentando. Então aí a gente misturou várias coisas, aí misturou isso. E aí, tipo, um lance de, mano, a gente sempre brisou. Por mais que, mano, tipo, eu cresci, eu morei mais de 20 anos na periferia de Santo André. E a minha rua, ela é fechada. Então era uma rua que se brincava muito na rua. Uhum. E minha avó tinha uma doceria. Então era um lugar, mano, onde eu passei a minha infância inteira na rua, mano. Açúcar e energia. Na rua, pai. Só piche no pé. Tá ligado? E aí, só que nós tínhamos uma brisa, não sei porquê, mano, de jogar RPG meio que de mesa. Só que não era Dungeons & Dragons, nós inventávamos os nossos.
E aí nós inventava RPG meio GTA, de vida real. A gente usava criatividade, mano. E aí, eu quis trazer esse bagulho do ABC, junto com essa ideia que a gente tinha, criativa, de criar mundos. E aí a gente meio que imaginou todo um universo industrial, pós-punk. O bagulho, a tochona lá estourou. A Tochona estourou, e aí deu merda. E meio com RPG, meu Final Fantasy, tá ligado? E aí a gente fez os personagens, criou as roupas baseado nisso também. Foi uma parada muito doida, vai continuar. Na 2 continua. Aí, ó, você fã, você que gostou de emergir nesse mundo de RPG da Class, tem mais vindo aí. As pessoas têm Tem que lançar, né? O jogo mesmo, o tabuleiro. Pô, Não, isso então a é gente animal. queria lançar um jogo de videogame com gráfico de Play 1, mas é muito difícil. É um trampinho. Nossa. Eu queria fazer um bagulho meio low poly, assim. Tipo Final Fantasy antigo, assim. Mas vai ter alguma coisa do tipo. Não, vai acontecer. Vai dar um jeito. E tem... Eu sei que o Eric da Class, além da Class, você tem gostos particulares que já dividiram muito com a gente. Você é muito fã e conhecedor de muita coisa. Eu vou lançar essa daqui. Mano, não é isso, pai. Perfumes e relógios, Mano, Eric. a fita, mano, é que eu tenho uns hiperfoco, mano. Não é culpa minha. Do nada. Hã? Eu sou Você chique, é eu sou chique, chique. mano. Maloqueiro chique. A Clésia é isso, pai. Maloqueiro chique. Fique, mano, tipo assim, eu pego os hiperfoco. Aí eu peguei hiperfoco e perfume de ultra nicho, que os caras falam. Que é uns perfumes feito artesanal, de umas marcas, tipo, italianas, Sérvia. Umas marcas, sei lá, do leste europeu. Que tem cheiros exóticos, tá ligado? Notas de piche com amêndoas. O que eu tenho, não, o que eu tenho aqui depois vocês dão uma cafungada. Ele é de melão, com pneu queimado, plástico e fumaça, tá ligado? Ele tem um cheiro de Android. E é cheiroso pra caralho, mano. Eu recebo muito elogio com esse perfume. Muito. Não, você chegou aqui é muito marcante o perfume. Só que você vai sentir que quando você pensa num bagulho frutado, você pensa em felicidade, né? Esse é um melão triste. Porque tem um melão tropical, mas vem do nada uma fumaça, um plástico. Nossa. Aí eu tenho coleção, mano. Essa marca chama Nassomato. Eu tenho esse, eu tenho o Silver Musk deles também. Eu tenho um outro que é o Brain Mage. Ixi, eu tenho um monte de perfume. Mas eu gosto dos perfumes com cheiro um pouco diferente, assim. E relógio, mano, é outra brisa que eu peguei. Mas, mano, relógio é uma brincadeira muito cara, mano. Preciso parar de gostar dessas coisas. Não, você chegou com esse relógio, você tava explicando ele. Que relógio que você tá usando hoje? Mano, esse é um Explorer. Esse foi um relógio que eu me dei de presente pelos 10 anos da Class, né? Pela loja. Então Você ele pode, tem uma é importante, representatividade. Eu vi um vídeo do Ronnie Fig falando assim, quando você abre uma loja, você se dá um relógio. Tem um restaurante que eu esqueci o nome agora em Nova York, que os caras já foram lá e me contaram essa história. Que todo garçom, quando completa 10 ou 15 anos, ele ganha um Rolex, tá ligado? Então. Aí os caras pensaram, não, os caras vão pegar e vão vender, tá ligado? Tipo, ninguém nunca vendeu o bagulho. Os Que caras foda. usam pra trampar todos os dias. É isso, Esse é mano. animal, mano. Esse é o primeiro Rolex, tá ligado? E esse Explorer é... Qual o motivo desse Explorer? Mano, na real, eu gosto da estética não muito opulenta. Tipo, uma parada mais minimalista, discreta, técnica. Já falei discreto, né? Mas eu gosto dessa vibe mais... Não tô comprando pros outros, tá ligado? Sim. Tipo, a brisa é você usar as paradas pra você. E aí, depois você joga pro mundo, né? Vai te dar uma autoestima, vai te dar uma confiança. Mas não pra mostrar pros outros que você... Sim. Ostentação não é minha praia, não. Não, eu achei muito foda você contando a história. Que o É. Explorer é o primeiro relógio pra quem é... A Rolex, ela fez esse relógio pros caras que subiram no Monte Everest, mano. E era um relógio que ele tinha que aguentar baixas temperaturas. Então, os caras voltaram, conseguiram subir e desceram com o relógio intacto, assim, sem atrasar pouquíssimos segundos, assim. É muito sobre funcionalidade, né, mano? Funcionalidade. Isso E tudo é animal. mecânica e engenharia que tem que ter no bagulho. Pô. E o relógio da Class foi muito sobre um desejo pessoal seu de fazer um relógio? Mano, o relógio da Class, mano, é um bootleg, né, pai? Todo mundo sabe que a gente meio que sempre utilizou o Santos Dumont como referência e o Cartier Santos nas estampas. Porque o primeiro relógio de pulso foi feito pro Santos Dumont. Eu tava discutindo isso ontem, Então, aqui de resenha, falando, mano, como é que o mano andava de dirigível em Paris, tá ligado? Então, e aí qual que era a fita? Os relógios eram de bolso. E era muito treta ele
tirar o relógio. Aí ele chegou no parceiro dele, o Cartier, só isso. Nossa, só isso. Mano, ele era o mano mais importante do mundo na época dele. O Santos Dumont. Tipo, e aí o Cartier fez o Cartier Santos pra ele. E é o primeiro relógio de pulso. Caraca. E aí a gente sempre usou em estampa. E aí foi uma brisa, eu falei, mano, vamos materializar isso aí? Que eu lembro que a Bape tinha o Bapex, né, mano? Tipo, sempre rolou essa parada no streetwear, né? Aí a gente fez o CL Santos. É umas pessoas que não entendem, copiou o Cartier. Que copiou, mano? Nem escondi. Tá o nome lá, CL Santos. É tipo uma homenagem, né? É uma homenagem. Tipo, a gente tem licença poética de fazer isso, né, mano? Tipo, os caras que veio explorar nós, não é nós que explorou eles, dos europeus. Então não é falar que nós quiser. Se você tá tomando banho quente hoje, também foi por causa dele, né? Santos Dumont também, verdade. E, mano, é difícil fazer relógio? Mano, tipo assim, você tem que comprar as peças e tem que ter alguém pra montar, tá ligado? E aí você compra as peças, cada lugar numa parada, as ferramentinhas, e aí você precisa de um relojoeiro que vai montar a parada. Então é um processo difícil. Não foi nós que montamos, né? Mas é um processo complicado, assim. E quando ficou pronto, na caixinha, você olhou... Não, muito louco, mano. Nossa. Achei muito foda. E repercutiu muito bem, assim, mano. Sim. Eu mesmo fui um que mandei mensagem. Falei, mano, saiu. Caramba, eu queria pegar um pra mim junto com o Henrique, o Gordred. Salve, Gordred. Tamo junto. Ele, mano, a gente precisa desse relógio. Ele conseguiu pegar o dele, eu não consegui pegar o meu. Caralho, pode crer. Aí hoje em dia só vende na loja física. Tipo, a gente tem essa brisa, Tem coisas que só vende lá. Cada vez mais vai ter isso. É bom pro cara também conhecer. Conhecer a loja e, tipo, até, tipo assim, caralho, tipo, essa peça muito fora, essa jaqueta só tem aqui, tipo, doido, né? Sim, não, e muita gente aí de São Paulo também que, o que eu vou lá na Class, o que tem em volta da Class? Cara, aonde a Class está, tem muita coisa em volta, velho. Ali é bizarro. Ali é bizarro, mano. Ali, geral de São Paulo cola. E quando eles colam, eles ficam de cara, mano. Parece o GTA, pai. Tanto o carro, mano. Mano, o bairro ali... Não, é sinistro. Mano, eu vejo, sem maldade, eu vejo acho que umas 10 Porsche por dia, mano. Ferrari, mas é coisa de louco, mano. Não entendo. O Santo André é maluco, fora... Essa parte do jardim onde é a Clés ali. Lá, mano. Hoje a Rafa desceu pra almoçar, mano. Nossa senhora. Tinha 3 Porsche, uma Mercedes a Clá 45, mano. A MG, nós fica maluco. Ó, rolê direcionado pelo Eric. Você colou na loja da Class, conheceu a loja, comprou suas peças, saiu de lá. O que você recomenda? Comer aonde? Ir aonde? Mano, tem vários lugares. Tipo, mas o Burger Map é um lugar muito da hora, tá ligado? De colar. Mano, o Yakisoba do André, no centro. Mano, putaria e barato pra caralho. Muito, muito bom. Mano, tem o... Como é que é o nome do... Ali que não é Santo André, mas em São Caetano, que é muito bom. Papa Gohan. Mano, muito bom. Mano. Tá ligado? Mano, original, pichador, maloqueiro. Portinha fechada, barato também. Então tem muita coisa. Mas dá pra ter mais. A gente quer tentar montar uns rolezinhos no ecossistema nosso, né? É isso. Tipo, acho da hora isso, assim. Estender. E começou no boné, estendeu pra vestuário. Você já fez colaboração, relógio. O que mais você deseja fazer assim? Você fala assim, mano, quero muito fazer. Mano, a gente queria fazer um carro, mas não dá. Não dá? Como não dá? Tô brincando. A gente foi atrás da Troller, ver se tinha ainda, não tem mais. Caramba. A gente precisou fazer um carro. Da hora, né? Da hora. Mas não tem no Brasil mais. Mas não, tem muita coisa, mano. A gente... tem um sonho das marcas, né, mano? Com a collab de tênis, tem vontade de fazer. Mais lojas. A de tênis eu já comentei aqui em off já que... pra quem não sabe, o Eric foi o primeiro cara. Isso que eu guardo na memória. De colocar Retro Runner, calçado esportivo em um vestuário de lifestyle. Nós não é... Tipo assim, nós não é muito de pioneirismo, de ficar falando muito, mas desse daí... Não, esse daí... Cara, a galera subiu aqui, hein? Passou uma nave. Aí, mano, eu e a Rafa, nós fomos os primeiros a colocar, pai. Sem maldade, nós comprou no Plaza ainda, foi no shopping, pegou um tênis de corrida. Não era nem Retro Runner. Mas a gente queria colocar, mano, na época foi um ASICS, a gente quis colocar, mesclar calça jeans com ASICS. Nós teve essa brisa. E geral julgava no começo, achava estranho, pá. Ficou recado pra ASICS aí. Não, caiu. Ficou recado. Pô. E hoje, se você escolher uma marca esportiva que você leva no coração, assim,
qual que você desejaria fazer assim? Você fala, cara, me encaixo nisso. Ah, mano, não sei não. Qualquer uma que pagar melhor, fala assim. Não. Hã? Não, tipo, a gente se identifica, mas deixa rolar aí, vamos deixar rolar. Cheguem com as propostas aí. Vamos lá, tá aberto, tá? Colhem com as propostas no homem. Chega com a ideia, tá? Sim. E esse ano, o que a gente pode esperar da Class? Mano, esse ano tá muito foda. Esse ano tem as 4 coleções do ano, mais algumas colaborações. Mas 2026 tá putaria. Ô, colaboração, quer soltar um spoiler aí? Mano, não pode falar, mas, mano, vai ter muitas coisas globais ano que vem, coisas muito grandes, assim, ó. 2026 eu acho que é um ano muito especial, assim. Caramba, que animal. É que a gente já tava desenhando 26, né? Tá. Mas tem muita coisa acontecendo. Só fala o país aí. Ah, não pode falar. Não. Não, mas vai acontecer coisas legais. Vamos ver, vamos ficar vendo. E esse ano tem mais colaboração nacional. Tem também, tem. A Clésia é muito louca, porque a Clésia ela não fala nada, mano. A Clésia é muito louca, ela é discreta, ela não comenta, não explica nada, né, mano? Não posta nada. É meio misterioso, tá né? Tá acontecendo agora. É, a gente tem essa vibe de, mano, meio que as pessoas, elas têm o intelecto de interpretar as paradas, mano. Eu acho que é aí que tá o charme da parada. Também cada um interpreta de uma forma. É, porque vira uma coisa muito íntima da pessoa, às vezes, sabe? Tipo, a chave do chaveiro, várias pessoas falam, ô, meu avô era chaveiro. Tá ligado? Ou, tipo, tem uma lembrança. Mano, muito engraçado que muito maloqueiro velho, sabe maloqueiro velho? Que baloeiro. Uhum. Passarinho, que solta pipa, os caras brisam em classe por causa das pipas, mano. Os maloqueiros velho gostam muito, mano. Os caras, tipo, é outro estilo. Sei lá, short d'água ali. E gosta das peitas da classe. Tem muito esse mercado também. Isso é muito da hora. Tem aquela marca de polo, mano, que é dos caras do punk, que agora eu me esqueci o nome da marca, me fugiu o nome da marca, mas eu lembro que vocês lançaram umas polos uma vez da Pipa. Sim, sempre tem as polinhas. Mano, isso é absurdo. Essas aí é bem discreta, assim, tipo, os caras mais velhos compram, assim. Sim. Tipo, tem essa brisa, assim, dos caras mais velhos. Porque, mano, a gente brisou, tipo assim, a gente nunca quis que uma pessoa mais velha, um adulto, ficasse igual o Didi do Hype, usando o Class, né? Isso é muito bom. Então, tipo, tem peças mais discretas que um adulto consegue usar e ficar chique, né? Sim. Tem essa brisa, assim. É importante, você pensa em todo o range ali de idades, né, mano? Que atende todo mundo de uma forma Sim. muito boa. A gente brinca que a Class é muito democrática, mano. Tipo, a gente não tem um público muito definido, mas, mano, a Class é muito democrática. Tipo, o cara que é punk pode gostar, o cara que gosta de rap pode gostar, o tiozinho mais velho, empresário pode gostar. Então, você vê, a Class ela é bem democrática, mano. Você vê na rua mesmo. A galera é muito aleatória, tá ligado? Você vê pessoa aleatória, você vê pessoa da moda pra caralho usando, você vê, tipo... E isso eu acho que é um carisma que o bagulho exala, assim, sabe? Sim. Tipo, eu não entendo, tem umas pessoas que brisam muito, assim, começam a gostar muito. Eu gosto disso, sabe? Tipo assim, eu gosto muito do underground, a Class era uma marca independente. Só que, mano, você conseguir conversar com as pessoas é muito da hora. Já teve tá falsificação? Já. Ah, isso aí é que é Eu da brinco hora. que, mano, é igual o Charlie Brown, mano. Charlie Brown, todo mundo gostava de Charlie Brown, liga? O mano do rap, o mano do punk, os caras do funk. Todo mundo, Charlie Brown, tá ligado? E já teve mano, na Shopee umas camisetas. Da hora. Nossa, só aquele CLS. Mano, os caras compram... É muito difícil falsificar, né, mano? A gente põe o gorgurão atrás. Os caras não vão conseguir pôr esse gorgurão atrás, tá ligado? A não ser que seja feito na China, aí eles conseguem. Isso é uma coisa mais... Sim. Eles fazem o que eles quiserem, mano. Os chineses fazem o que eles quiserem. Mas aqui, assim, eu acho muito difícil falsificar. Caramba, velho. Falsificação você vê como um lado positivo? Você fica feliz ou não? Você vai atrás? Mano, nem esse bagulho de cópia eu ligo, sabia? As marcas fazem o bagulho igual nós e eu sou uma pessoa que eu não ligo muito não, mano. Se começar a prejudicar o negócio, tipo a pirataria virar uma escala, virar um negócio, aí sim. Mas a princípio, não muito não. Mano, é muito louco porque essa é a verdadeira democratização da moda, infelizmente, no Brasil, né, pai? Eu já pensei em várias estratégias de começar a falsificar. Vou comprar as peitas dos caras,
paga o valor que ele está vendendo, coloca uma etiqueta de composição da Class, monta um bagulho no centro de Santo André ali e vendo, sei lá, um pouco mais, R$5 mais caro. Ia ser louco. Ou o mesmo preço. Fazer uma ação disso, sei lá, mano. Que não tem. Mas se o bagulho acontecer, se é pra acontecer, você não consegue brecar, pai. Não consegue. Não dá. Ainda mais se aparece o Rariel usando. Quem? O Rariel. É, o Rariel, vários caras, tipo. Mas, mano. Foda, né? Tipo, o Brasil é muito pobre, mano, tá ligado? Infelizmente, as pessoas querem ter o bagulho e às vezes não conseguem, né, mano? Tem muita gente que vai te marretar pedindo peça. Mano, não, acho que hoje em dia não tem muito, não. Até que não. Bem tranquilo. Acho que sim. E olhando o Brasil, olhando a Class, como você se imagina daqui a 10 anos? Você já pensou isso já? Mano, 10 anos? Mano, acho que eu vou ter uma casa bem comprida. Quero ter uma casa bem comprida, brutalista. E fazer churrasco, chamar os amigos. Você tá vivendo. É, mano, eu quero ter paz, né, mano? O que a gente quer é paz, eu acho. Tipo, sei lá, ter paz. Sim. Então, Ter orgulho do que fez, né, mano? Isso é da hora isso. também. Acho que isso é parte do legado, né? É, tipo isso, tipo isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Então ficou um silêncio, tipo, quero tanta coisa. Mas na real, às vezes eu tô assim, eu sou meio doido às vezes, mano. Fico olhando, volto. Ah. Sabe que, assim, tipo, desejo tanta coisa daqui a 10 anos. É, então é muito louco você imaginar, na verdade, se imaginar 10 anos atrás. Acho que é um exercício muito doido. Você imaginaria que eu estaria como estou hoje há 10 anos atrás? Tipo, isso é estranho. Já Porque, mano, hoje em dia a gente consegue viver muito bem, tá ligado? Com a marca. Você já encontrou pessoas que te conhecem há mais de 10 anos, que olham pra você hoje e falam assim: caramba, Eric, jamais imaginaria. Mano, os caras, ao contrário, os caras falam que imaginava, mano. Sei lá se a gente passava uma confiança. Mas o que rola muito é tipo. Um pessoal da onde eu vim. Tipo assim, algumas pessoas não saberem que a Class é meu e da Rafa. E aí, do nada, a pessoa, mano, da viela da minha rua ali, me dá um salve e fala: caralho, a Class é sua, eu sou consumidor assíduo da parada. Caraca, que Isso maneiro. acontece. Isso acontece. Isso é doido. Ela falou: oxe, o bagulho surgiu aí na sua rua, ô louco. Dá maior orgulho isso, né, cara? Eu acho da hora. É independente mesmo a parada, né, mano? Tipo. Real, assim, tipo, mano. É bom falar também, porque tem a galera que mais jovem conhece agora, acha que chegou e aconteceu do nada. né? Galera é. Não, e eu tenho essa lata de Playboy ainda, fico. Olhinho claro, Olho claro, cara. cabelinho, cortou o cabelo pra vir. Não, eu corto toda de 7 dias, mano. Tô O certinho. bichão chegou na régua aqui. Mas gente. pique, mano, aí, tipo, as pessoas não imaginam muitas vezes, né, mano? Tipo, lógico. Tipo, você querendo ou não, eu e a Rafa, a gente sempre tem nossos. Como é que fala? Privilégios também, né, mano? Mas, tipo, o bagulho nós era pobre louco, caralho. Era pobre louco. Mas eu acho que isso também ajudou. Ajudou, mano. A Ajudou você se muito. fechar, né? Acho que é parte do hiperfoco também que você falou. É o hiperfoco em você fazer o seu negócio virar, tá ligado? Sim. Você acreditar. Não podia errar, né? Senão. É perder a casa. Primeiro fazer a tia passar necessidade e depois vai perder a casa, tá ligado? Exatamente, pô. Olha as responsas que a gente se metia, mano. Doideira. Muito doido. Isso é muito doido. Mas você dá maior orgulho. Acho mó da É hora. lógico. Você tá feliz hoje com a Class e com tudo que vocês conquistaram. O trabalho da loja. Como que surgiu isso de você abrir a loja, cara? É desafiador? É diferente ter uma loja física? Mano, o bagulho mais da hora é conceber a parada, eu acho. Tipo. É uma forma de materializar a atmosfera da marca. Então acho que isso é mais legal. Então, tipo, a Rafa fez uma curadoria de mobília, de arte. E eu pensei ali nos materiais, o contraste. E a gente juntou nossas forças e fez um bagulho que parece que você tá dentro da Class, assim, sabe? Uma forma meio delicada, ao mesmo tempo bruto. Tipo, tem toda...
boneco de posto na. Eu fico brisando Nossa, isso é muito bom, vizinhos cara. os vizinhos não devem entender nada. É um Acha chaveiro. que é uma Caralho, borracharia. é um chaveiro premium isso aí, mano. Isso é muito bom. E aí a gente escolheu Santo André, a primeira loja. A flagship ali, pra gente até também aprender como é que é ter uma loja, né, mano? Sim. Mas é legal, mano. Você vai lá, fica brisando, faz uns eventos. Tipo, uma vibe boa. E atende o local também, né, mano? É. Acho que é. Mano, atende, vem pessoa de todo canto, velho. Vem pessoa de outra cidade, pessoas de outro estado. Quando chega final de semana, brotam umas pessoas de longe. Isso deve ser muito legal, porque assim, você teve um sentimento local de falar assim, mano, vou atender o lugar onde eu vim e vou fazer meu primeiro teste aqui. Mas aí vem gente de outro estado, cara. Vai conhecer sua loja. Vem, você é doido. Deve colar até gringo. Pô. Caramba. Mano, cola, mano. O bagulho é doido. Porque, mano, reverberou muito bem a loja. Tipo, o vídeo que nós fizemos, a matéria saiu lá fora, Santo André em inglês lá. Santo André. Vocês saíram no Hype Beast, né, cara? Sandras, né? Sandras pra GTA. Porra. Pra GTA Sandras. Isso é legal. Depois que vocês saíram no Hype Beast, você teve alguma diferença de mudança? Mano, Você percebeu depois alguma coisa? de abrir a loja, tem. Você meio que enraiza a sua marca, então acho que te levam mais a sério o mundo. Tá ligado? Tipo, caralho, a marca, ela tem uma loja, ela tá há anos, sabe? Sim. Que abrir uma loja é muito difícil. E todo mundo que tem marca aí, que tá assistindo a gente também. E a gente recebe muito feedback também de uma galera que assim, pô, tem uma marca aqui, uma ideia, mas tô esperando os convidados pra eu começar. Porque muita gente se inspira na jornada de vocês, porque justamente a gente não tá... Aqui não é Instagram. Não é Instagram, a gente não tá mostrando aqui o melhor das coisas. A gente não tá trazendo o mundo imaginário utópico, o melhor pra vocês. O anti-coaching, né? É o anti-coaching. É a realidade. É a dificuldade de você ter um negócio em si, né? Sim. Só que, mano, é aquilo que a gente fala também. Tem uns privilégios também, é mó da hora. Mano, é mó da hora também. Só acho que você não pode pular processos. Sim. É tipo, você quer dar um Nolly Hill Crooked sem saber dar Nolly Hill e sem querer dar Crooked. Você aprende Nolly Hill, aí você aprende Crooked, aí você dá um Nolly Hill Crooked. Entendeu? Mas é muito da hora, sim. Pô, quem consegue viver da... Pô, eu e a Rafa somos extremamente privilegiados, mano. É muito da hora. Mas depois de muito esforço. Foi de muito esforço. Mas é ônus e bônus, né? É ônus e bônus. Como diria o Homem-Aranha lá, né? Com grandes poderes. Bem, O tio Ben, né? Grandes responsabilidades. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. É isso. E pra você, a gente chegando no final do nosso bate-papo, quer lançar alguma pergunta aí? Eu tô só escutando aqui. Tá tranquilo? Rafa, Pode perguntar. quer colar junto com a gente? Aê! Não, faz umas perguntas. Eu gosto de responder as perguntas. Mano. Ó, Pode perguntar. agora perguntar pra Rafa. Rafa, você hoje dentro da Class, o que você faz lá? Dentro da estrutura? Na Class, agora que eu tô focando mais na Seiur, né? Eu tô com uma consultora, né? Mas, tipo, como a gente já fez tudo desde o começo, então a gente sabe o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Então, eu tô nessa de ser uma consultora, vai. E, mano, quase todas as peças da Class foi a Rafa que desenhou. Tipo, a Rafa, ela sempre foi a estilista da Class, né? Eu não sei desenhar roupa. Eu consigo conceber ideias. Então, a Rafa que desenhou. Antes do outro Rafa chegar. Aí era eu. Então, essa pergunta seria então pra você. Lembra das primeiras peças que você desenhou? Qual era o grau de dificuldade, assim, o desafio maior? ficha técnica antes. A gente nem imaginava o que era uma ficha técnica, né? A gente fazia um desenho num papel assim. Explicava pro Joacir. E fé em Deus. Quero isso. Só que a gente gostava, a gente começou a entender de tecido, de brilho de tecido, qualidade, textura. E a gente sabia muito bem o que a gente queria. Então, tipo assim, a ficha técnica, ela é técnica. Mas é muito sobre você saber muito bem o que você quer, tá ligado? Sim. Então, as peças sem ficha técnica são tão boas quanto as peças com ficha técnica. Tipo, não é uma melhor que a outra. Uhum. É só saber o que você quer mesmo. Tipo, vai falar, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito ruim. Sim. E hoje, pelo seu olhar nessa evolução hoje da Class, a gente perguntou pro Eric, e agora pra você, como você imagina a Class daqui a 10 anos? Uma instituição. Boa resposta. Eu acho que a gente
pensa até num grupo, assim, que vai englobar várias questões, assim, uma agência, talvez, algum... Museu, tipo a Praga, tá ligado? Uma oficina, né? Uma escola. Sim. A gente gosta disso. E hoje a Clés, ela é tipo um grupo. Hoje tem a Clés e a Seiur, tá ligado? Sim, Então hoje já tem, dali já tá surgindo mais projetos, né? sim. É holding que fala, né? Tipo uma holding. Um holding ou um Instituto Class. Instituto Class é muito forte, bom, tá? hein? Instituto Class é muito bom. E dentro das próximas peças que virão aí, tudo ainda passa pela mão de vocês, tudo é desenhado e pensado por vocês. Hoje, a galera que tá dentro desse conglomerado criativo, eles ali vão incentivando com algumas outras ideias para complementar a parte da cultura da empresa mesmo, né? Da ideia. Então, é muito mais sobre criar uma ideia. Acho que o microfone pega, né ou não? Acho que Mas deixar puxar é melhor. É, se puxar no... Tá. Tipo assim, a gente apresenta o que a gente quer e a pessoa desenha, tá ligado? E a gente aprova. Então, a pessoa fica imersa na ideia, você apresenta um mood board, né, explicando o que você quer, e a pessoa ela vai desenhar baseado naquela estética, aquela atmosfera que a gente quer. É aquela parada que a gente falou, a gente sabe muito bem o que a gente quer. O diretor criativo é muito sobre isso, mano. Você sabe muito bem o que você quer. Sim. Tá ligado? E aí, hoje em dia, os colaboradores que desenham, o Rafa, hoje a gente tem o Luan, tem uma equipe tem o Saulo que entrou agora também, então a gente tem uma equipe criativa que a gente fala. Tem a Tom, que trampa, é assistente de estilo da Seiur. Então hoje a gente tem uma equipe de criativos. Sim. E a gente tem um banco de dados muito grande desses 10 anos. Então, Sim. a gente sempre vai lá e consulta o que a gente já fez. Vocês têm um livro, não tem? Não. Não, ainda não. Um zine? Vocês querem lançar um zine? Eu queria lançar um livrão. Livrão? Eu vou lançar uma bíblia. Está na programação de vocês? Não? Não, mas a gente sempre falou. Então, vai ter um livro um dia. Ah, tem que ter. Tem que ter, isso é muito especial. Acho que a celebração de 10 anos, pelo menos pra gente que acompanha e tem um carinho especial pela marca, foi muito especial, sabe? Ainda mais com a abertura da loja, cara. Não, foi muito da hora no passado, sabe? Pô, já pagou a casa. Seu pai tá tranquilo, Tá. de boa. Tá de boa. Tá de boa. Isso é louco. Qual o próximo passo agora? Mano, o próximo passo... Mano, a gente pensa em internacionalizar a marca. É um processo, né? Que a gente tá pensando assim. Mas de uma forma inteligente também. A gente nunca para uma coisa pra fazer outra. Porque não pode, sabe? Então, tipo, tem que ser introduzido na operação isso. Mas a ideia, assim, a gente já tá fazendo. Já colando com o Diamapel, conhecendo pessoas. Você sente que lá no mercado europeu a galera, eles têm um desejo maior por peças exclusivas, mais do que aqui, uma peça muito complexa, que eles sabem que assim, pô, tem muito menos disso aqui do que a própria camiseta, porque a gente sabe que aqui no Brasil a galera quer uma camiseta, já que as peças mais complexas são mais difíceis de vender, demora um pouco mais. Lá é o contrário, um pouco disso? Mano, eu acredito que mano, muito por causa também do poder de compra deles também. As pessoas querem também comprar as coisas da hora aqui, tá ligado? Sim. Só que é muito caro, mano, pra fazer. Então acho que lá, pensando em poder de compra do europeu, não é tão caro assim, sabe? Sim. Tipo, uma calça vai custar, vamos supor, 120 euros. Pra eles é 120 dinheiros. Eles ganham em euro. Então é como se uma calça da Class custasse 120 reais, sabe? Pensando no poder de compra, no câmbio. Então as pessoas queriam também comprar, só que às vezes não dá, entendeu? E isso é uma parada que acho que o Luizinho comentou, né, mano? A gente não inventou o sistema capitalista, mano. E a gente tá no sistema do capitalismo do terceiro mundo ainda, né? E aí é muito louco isso, mano. A gente queria fazer uma forma de ser mais acessível às paradas, sabe? Sim. Mas é muito complexo produzir uma peça, é muito caro. Se vocês vissem a margem de lucro de uma peça, as pessoas ficam fazendo conta no TikTok. Que, mano, as contas totalmente sem noção. Eu tenho vontade de responder, minha mão coça, velho. Isso é muito difícil. Ele fica respondendo muito, Rafa. Não responde. Não respondo ninguém. Eu sou bem... Só que uma coisa que é engraçada, às vezes eu entro numas lives. Os caras tá falando de marca, eu tô lá no TikTok e de repente, eita porra, o Eric entrou na live aqui. Isso acontece.
Mas eu não respondo não, mano. Até é muita ignorância da galera também. Não, mas, mano, tipo assim... Não, eu acho que assim, quando a pessoa ela quer fazer as coisas pra ficar ganhando like, aí eu fico puto. Mas o lance de questionar o preço, eu acho faz sentido pro brasileiro sim, pô. Tipo, a pessoa ela quer ter e não consegue, e ela vai lá e reclama. Agora, as pessoas que ficam metendo pau pra ela ganhar like, aí eu acho tosco. Sim. Monta uma marca aí e espera que, mano, uma hora vai ficar muito caro as coisas. Infelizmente, mano. E o Rafa, a gente sabe que o Eric tem hiperfoco em algumas coisas. Tem algum hiperfoco que você tá sondando dele que vem algum próximo desejo de criação de coisa? De criação. É um perfume, né? Acho que agora é carro também. Carros esportivos. Oi, dentro... Carros esportivos. Carros esportivos. Esse é o foco agora. Aí, ó, marcas de carro. AMG. Vai chegar aí, ó. Vai chegar Mercedes. esse corte pra vocês. Mercedes, pode colar aí, ó. a BC Paulista, pai. É isso. Tem Imagina, aquela fábrica gigantesca lá da uma Mercedes com a pipozinha subindo assim, ó. É, todo mundo que tirou fábrica lá do ABC, retratação histórica isso. É retratação histórica, tem que devolver alguma coisa, viu? Tem que ver alguma coisa, mano. Oi, dentro dessa parada do perfume, vocês têm algum marketing olfativo dentro da loja? Tem um perfume que vocês desenvolveram pra lá? Sim, a gente pesquisou assim umas essências e a gente achou uma que sei lá, né, traduzia muito assim a Class, ambiente. assim, o ambiente. E a gente Cheiro de metalúrgica com Tira- skatista. Perfume de nicho. Só- Metal, petróleo, suor e fogo. Os perfumes de nicho, eles é assim, eu vou mandar pra vocês os vídeos. Tem uns que é de sangue, metal. Tem um que é nada a ver, que é batina é água benta, cartão de crédito, bagulho de padre. Mano, cartão de crédito eu vou tirar um no meu bolso. Então, mas os caras é louco, mano. Os caras fazem uns cheiros maluco, mano. Tem uns que é muito bom. Eu gosto só dos que é bom. Não tem um cheiro esquisito. Esse é bom, tá ligado? Mas tem uns que é muito mais sobre a arte de fazer o perfume do que sobre ser cheiroso. É de imersão, né, no bagulho. Tem uma que chama... Tem a Nassomato. E ele também tem a Orto Parisi. A Orto Parisi tem uns esquisitos, mano. E o bagulho é meio high-end, assim, tá ligado? E não tem... Mano, ou você importa, né? Ou você pega na gringa esses perfumes estranhos. Nossa. Quando vocês estiveram lá fora, vocês entraram em alguma loja que o perfume, assim, deixou você... Que você entrou, você ficou meio estranho, assim, tipo, caramba, olha, só o cheiro da loja já deixou você num sentimento Mano, a meio gente criou estranho. aquele termo, né? Cheiro? Cheiro de tartaruga morta, nós inventou em 2019. Quando a gente entrou numa loja, que eu não lembro o nome agora, e tinha, tipo, tinha umas roupas da Como des Garçons mesmo, né? De desfile. E aí, tipo, é outra parada, né, mano? Aí tem uma energia estranha. Aí eu falei, eu queria esse termo que é cheiro de tartaruga morta. É, uma vibe. Você não vê, tartaruga vive muito, né? Sim. Você não vê muito. Aí, tipo, mano, maior cheiro de tartaruga morta, mano. É uma energia densa, mas é muito bom. Você é louco, Como des Garçons, Rei Kawakubo, braba. Não, é foda. A gente teve um papo com o Luizinho, né? A gente até falou assim, a gente perguntou pra ele se queria abrir uma loja e falou assim, cara, a gente quer, mas demora muito. A Rei Kawakubo demorou 30 anos pra abrir a loja dele. Então. É um grande desafio, tipo, Quem? a Rei Kawakubo. É, com o Joffrey lá, né, o marido dela. É um... Dover. 10 anos pra abrir uma loja, cara, é um desafio gigante. Vocês são, assim, é encorajador, sabe? É, que inspira outras pessoas também. Aquilo que a gente já conversou, né, mano? Sim. Que o mercado só funciona, na minha visão, se tá sempre girando, né? Eu sou muito contra esse bagulho muito de saudosismo, sabe? Você envelhece, mano. Você vira meio roqueiro velho. Nada é bom. Sim. Você tem que valorizar tudo que veio antes, né? Mas nunca achar que só o que é... Sempre... Mano, é aquela parada que o jovem meio que sempre tá certo, pai. E quando você começa a achar que o jovem... Você começa a se distanciar muito dele, você tá ficando meio cringe, que os caras falam, o jovem. Tipo assim, o jovem é o motor da cultura, sempre, mano. Sim. Se você perde isso, você se desconecta. E aí a marca, ela tende a envelhecer mal.
Sim, porque eu acho que o envelhecer mal é você Tá morrer em ligado? vida Isso é até. muito doido de se assumir isso. As pessoas assumem isso, meu Deus. O jovem, esse jovem que só fica no TikTok. Mano, no final, ele é a cultura. Tá ligado? O Zeitgeist tá ali, mano. O Virgil falava isso também. Jovem sempre tá certo, tá ligado? Sim. Isso é polêmico. Ou também visar só o lucro, né? Só, Também. tipo, só, se você, às vezes a peça não vai fechar a conta, ou a campanha não vai fechar a conta, mas você sabe o poder que isso vai te dar em marca, sabe? Isso, De branding, né? isso vai ser pra sempre. Sim. Tem, É, o que eu estava falando, tipo, esses fetiches de fazer coisas complexas e achar que não fecha a conta, na verdade, ele tem uma coisa que é mais difícil de mensurar, que é o valor de marca, que é o quanto aquilo toca a pessoa, né? Isso é muito importante, cara. Até porque isso é parte da provocação. A alma, né? É a alma. Acho que é tudo sobre isso. Porque até em outros papos a gente falou que assim, moda, quem faz moda é o Brás, mano. Vocês lançam tendência em si. Vocês são grandes lançadores de tendência. E tendência tem essa parte de provocação também. Mas, por exemplo, antes do streetwear, né, brasileiro, o mercado que era forte era o surf, né? E tinha muita coisa boa dali. Só que até a gente conhecendo, assim, pessoas que trabalharam no mercado, a gente viu que eles perderam a mão só pelo lucro, sabe? Perderam a mão total. Sim. E aí, hoje em dia... tipo, Morreu. Morreu, assim, sabe? Vocês já foram sondados pra um grupo assim? Chegaram já a comentar com nós que sim, mas eu não fui muito atrás não, mas, pô, da hora, né? Tem que soldar nós aí. Vocês iriam? Depende do dinheiro. Depende Se for do muito, Pix, muito né? dinheiro, a gente tem que continuar na direção criativa também. Porque normalmente é assim, né? Sim. Eles compram, mas eles querem que É porteira fechada. os donos continuem ainda. Mas, pô, nosso pé de meia também, né, mano? A gente é pobre, mano. A gente tem que... A gente não faz pra isso, né, a marca. Mas se um dia chegarem lá com muitos milhões... E até uma diferença até do mercado. O mercado que está se construindo aqui no Brasil, e eu queria muito saber se vocês concordam comigo nisso. A gente ainda vem nesse processo de sonho, de marca, para negócio. Então, a Class e algumas marcas do streetwear são essas marcas que transformaram sonho em negócio. E aí o negócio que a gente fala é gente trabalhando, é pensar como gestão, negócio em si mesmo. E lá fora isso já acontece há muito tempo, já é muito... O capitalismo entrou aqui depois, quando já existia há muito tempo lá fora. Sim. Né? Então lá a parada do negócio, tipo, a gente olhar uma KIF, abrindo uma loja torta direita, é dinheiro, cara. É o que eu te falei, a indústria da moda, né? Meio que a gente tá criando uma indústria, eu acho, da moda. Sim. E isso é uma questão que quem é dono normalmente dessas marcas são jovens, né? E o porquê que eles criam muitas vezes é por um anseio criativo e às vezes eles não têm muito essa ideia de negócio. Nós sempre tivemos essa ideia de negócio, até porque a gente tinha que pagar o salário das pessoas. E aí meio que por sorte a gente é bom em gestão também. E não é a gestão de planilha, eu nem sei mexer em planilha. É gestão estratégica. Tipo, qual que é a estratégia? Então a gente tem isso, sabe? Não é por acaso, sabe? Sim. Que a gente fala, não é... Eu falo, tipo, muito isso. Não é por acaso. Flagra que as paradas foi rolando. Tipo, a gente também manja, sabe? E aí isso é essencial pro mercado. Se as marcas não se profissionalizar, é toda uma cadeia, mano, de loja, que depende que a marca lance no prazo, a marca não lança, a loja tá com o budget parado. Tipo, mano, no final é um grande... Isso eu encontrei na internet. Vixe, olha aí, Olha, a já- maluca, mano. Até a Siri quer participar do nosso Meu rolê Deus aqui. do céu, mano. Mas é um ecossistema, entendeu? Então, tipo assim, dentro disso, algumas marcas vão ficar. Sim. Você tá sentindo hoje um enxugamento disso? Não, eu vou sentir ainda. Agora acho que tá surgindo um monte. Mas vai ter o grande filtro uma hora, eu acho. Profeta, né? Profeta. Não, isso é importante. Ficou meio bíblico isso. Né? Ficou muito bom. Não, acho que vai ter o grande filtro uma hora sim, pô. Tem que ter, né? Senão... Acontece de novo, tipo, vai surgir muita marca, aí
Você tem que organizar isso, sabe? Não nós, né? O mercado, ele... o ecossistema, ele vai se organizar e ele vai filtrando. Isso acontece em tudo, eu acho. Sim. E até, Rafa, você sente que hoje tá tendo uma ebulição de marcas femininas dedicado pro streetwear? Que antes não tinha tanto? Olha, Você acha que ela tá nesse mesmo contexto das marcas streetwear de moda masculina, assim? eu não sei, não tô vendo muito ainda no streetwear em si, né? É que assim, a gente fala do mercado de moda, tipo, existe um mercado gigantesco de moda, né? É muito o nosso mercado. O nosso mercado, no nosso mercado, eu não vejo tanto, né, ainda. Mas eu vejo também as marcas criando linhas dentro delas, né, tipo, feminina. Eu acho isso muito importante, muito legal. Isso foi que me fez também criar a Seyur, foi ter essa demanda, tipo, eu quero usar roupas, tipo, nem sempre todas as roupas vão ficar, sabe, toda hora eu ter que usar um oversize aqui. Eu queria Calça com corte masculino. com muitos cintos. Então, foi isso. Acho que a demanda, as mulheres, as meninas começaram a se interessar mais nesse mercado e sentir essa necessidade, né, de roupas mais voltadas ao corpo feminino. Sim. A gente vai aprofundar esse papo, Rafa. A gente vai aproveitar esse papo. E além da roupa também, a identificação com a marca, né? Tipo, se identificar com a marca, sabe? O que a marca tá falando comigo. Sim. Tipo, ainda esse mercado de... A gente fala streetwear pra sempre entre aspas, né? Porque eu acho que é muito mais complexo o que a gente faz do que colocar numa caixa streetwear, sabe? Tipo, outras marcas devem fazer isso também. Conheço o Luiz, o Lucas, eles devem falar também assim, né? Streetwear. Moda contemporânea jovem. É, a moda jovem contemporânea, tipo... O que eu tava falando? Acho que tem muita marca que você coloca em caixa. TDAH brabo, hein? Então- Não, eu tava falando muito desse lance de... O que a Rafa falou também. Identificação. Hã? Identificação. Identificação com a marca de... Meio que o jovem, né? Se identificar com a parada, sabe? Tipo, o cara... Porque, mano, o que acontece que eu tô vendo... O que eu tô vendo que tá acontecendo no mercado, mano... As grandes magazines estão emulando o estilo que a gente faz. E tá começando a ficar bem rápido isso. Então, uma calça bag, uma camiseta boxe, uma modelagem boxe, malha grossa, estonado. Então, você vai na Cotton On, você vai na Riachuelo, na Renner. Tá com essas roupas lá. Sim. E tudo bem também, eu acho da hora. É a democratização. Tá democratizando a moda também. Pro moleque que quer, a mina que quer ter esse estilo. E é um pouco mais acessível. Só que ali você não tem identificação com a marca, né? Sim. Que eu acho que quem É gosta... só mais uma roupa mesmo. É uma roupa. Mas legal também, é o estilo, né? Sim. Mas tem a pessoa que ela se identifica com a cultura da marca. Que é o que a Rafa falou, virar uma instituição um dia, sabe? Tipo, é muito amplo o que é a Class, o que é a Seyur, sabe? Tem as camadas ali. Total. E Isso é um pesquisa, pá. Isso é um terreno meio arenoso, mas que a gente sempre bate papo assim no off. Que pelo menos a gente percebe que um tempo atrás as grandes magazines elas se preocupavam. Eles começaram a olhar bem para essa questão do streetwear, vamos falar assim. E eles falaram assim: vamos criar divisões aqui pra gente poder fazer coisas juntos. E aí rolaram várias colaborações de pessoas do streetwear junto com essas magazines. Hoje essas divisões não existem mais. Mas o que a gente percebe? Que foram colocados dentro das coleções. Mano, eu acho isso aí zoado. Eu acho que os caras tinham que chamar os diretores criativos pra fazer as coleções deles. Sim. Todos. É igual a Uniqlo faz com o Nigo, da Bape, tá ligado? Pô, chama nós pra fazer um trabalho, saca? Que aí funciona. Agora, chegar, só absorver a cultura, da hora que você democratiza a parada, né? Mas, pô, tem vários talentos aí, jovens, que conseguem colaborar com grandes magazines, com grandes marcas da indústria da moda que a Rafa falou, que existe. E não só pegar a trend da parada. Eu tenho certeza que eles têm diversos jovens lá que acompanham vocês. Acompanham Sim, o trabalho da Seyur, sim. acompanham o trabalho da Class. E aí repassam essas ideias como ideias que... Pô, eu acho muito legal você dirigir outras coisas, sabe? Sim. A direção criativa, ela não é só de roupa, ela é de tudo. Então, tipo, chama nós. A gente consegue fazer coisas bem legais, mano. Não tenho dúvida disso. Né? Isso é importante, pô, não é... Eu gosto de assuntos assim, polêmicos. Total, não. E é importante até pra galera que sempre vai falando, que sempre surge isso daí nos TikToks, né? Nas rodas de bate-papo, o pessoal fala assim: tem a calça da Class, mas a Riachuelo tá fazendo ali igual.
Ah, vou comprar da Riachuelo, então. Pô, isso é até um cuidado que você tem que ter, porque assim, se a sua referência e a referência das marcas morre, porque ela vai estar sendo sugada, porque ela vai parar de vender, de onde vem a referência? Acabou. Isso é um dilema, né? É um dilema. É um grande dilema. Então, Só que ao mesmo tempo, lá fora tem a Zara, tem a Uniqlo e tem as marcas ainda também, sabe? Eu acho que existe a marca, mano. E a pessoa não consegue emular a marca. Não consegue, entendeu? A marca é sobre paixão, né, mano? É sobre verdade, é sobre abrir mão de várias coisas pra fazer coisas legais. É isso que você falou, é comprar um tênis de corrida em 2018, pôr numa roupa e ver se vai funcionar ou não. É essas sacadas, né, mano? sim. Tipo, é a gente fazer uma jaqueta 2017 que a gente mesclou lã inglesa da... Nossa, não lembro o nome da marca agora, você lembra? Da Holland Sherry. E aí a gente comprou o forro da Santa Constância, que era o forro mais caro, que nem acho que não era nem pra ser forro aquilo. E o, e o outro tecido dentro de tecnológico, a gente já mesclou. É lã com nylon. A Class é muito sobre isso, saca? Contraste, né? E aí a gente fez uma jaqueta muito foda lá, classe. E, mano, se eu fosse precificar certo, era pra ela custar uns 4 mil reais. Só que como a gente não sabia nada na época, a gente vendeu acho que a 800 conto na época, Nossa. 2017. Vocês têm essa peça ainda? Tenho, pô, essa peça é muito foda, mano. Uma jaqueta La Classe. E hoje vocês têm linha na Class também? O quê? Vocês têm linhas que diferem as peças ou não? Mano, tem linha interna, Uhum. A gente não comunica, né? não comunica. Mas eu queria fazer. Pensa em fazer. Mas uma linha que só vende na loja, sabe? Uhum. Uma linha lab ali, uma coisa mais... ainda mais cara. Mas cara não, mais refinado, sei lá. Mas eu acho interessante. Sim. Porque, mano, a gente tava falando, a Comidas Garçon, ela é mano, ela é a melhor marca de negócio de todas, mano. Porque ela é a marca mais... Mano, mais estranha de todas, a mais cult de todas, assim. E ao mesmo tempo ela tem a linha Comidas Garçon Play, que é a mais comercial de todas. E não atrapalha... e não atrapalha a marca... Black. A Rei Kawakubo, que ela, tipo assim, não atrapalha, mano. Sim. Vocês pensam em fazer subir? Vai, de novo, a gente vai voltar nos 10 anos. Daqui a 10 anos ter a Class e ter a Class já ter chegado num patamar de crescimento tão grande e criar essas marcas de difusão. Que é ter a marca principal e aí come de garçom e ter uma t-shirt. uma Até hoje em play. dia eu penso, acho legal. Fazer a classe, né? A classe. La La Classe. classe, fazer a gente pensa. Eu acho interessante. Tem alguma coisa que vocês não fizeram ainda que vocês desejam muito fazer e não indo para outras coisas que vocês desejam fazer, mas de peça mesmo, de trabalhar outros materiais que ainda você fala assim, pô, isso daí é muito complexo, a gente não conseguiu trabalhar ainda, mas eu quero muito misturar isso ainda. Mano, eu acho que trazer uns tecidos da Itália, eu acho da hora, uns nylon italiano. Que a gente comprava em lugar de alfaiate, né? Mas, tipo, acho legal. Tipo, fazer uma linha... Eu queria fazer uma linha de roupa casual, modelagem perfeita, com zero complicações. Tá ligado? Só com o melhor tecido, a melhor modelagem. E, tipo, ser extremamente usável também, sabe? Tipo, esse minimalismo é extremamente bem feito. Eu tenho vontade de fazer uma coisa assim. Tipo, ir contra um monte de bolso e tal. Eu iria pra uma coisa simples, com a melhor matéria-prima de todas, a melhor modelagem. Gosto muito da Le Mer também, que é francesa, e ela... Você vai lá, é tipo assim, é muito sobre... Tipo, Tipo, menos é mais ali nesse sentido, sabe? Menos ornamentos. Mas eu adoro, ó, cheio de bolsa aqui. Mas, tipo, eu tenho vontade de fazer isso. Acho da hora. Eu acho que eu gosto pra caramba de algo que é simples e funcional, sabe? Sim, eu gosto também. Que fica sempre nos detalhes. A Class tem muito disso. Tem. A Clé já tem isso, já tem muito isso. As diferenças dos materiais, você vê o contraste. Contraste. O mesmo tom, só que tecidos diferentes, os aviamentos de metais. Várias coisinhas aí. Eu tô tranquilão aqui. Você tá tranquilinho? Nossa, muito. Não, da hora o papo, mano. Eu treinava no banheiro podcast. É mesmo? Não, tipo assim, mano, sabe quando você conversa sozinho? Você tá no banheiro, você fingindo que tá num podcast. O corte, pá, já.
Já olha pra câmera já. Não, é da hora, mano, conversar assim. Eu gosto. eu É senti porque alguma- tem muito lance de, que eu te falei, de bastidor mesmo, assim. Que às vezes é interessante o pessoal saber. E espero que as informações, que a conversa, né? Ela ajude outras pessoas, né, mano? Sim. Tipo, que eduque, que Inspira também. destrave, que destrava a pessoa, entretém também. E aquela parada que eu falei antes com vocês nos bastidores, tipo, mano, a gente tem que ter muita responsabilidade pra vender um sonho, coisa que, mano, nesse Brasil neoliberal, né, que a gente vive, é o oposto. As pessoas, elas vendem sonhos rápidos, soluções rápidas. E eu acho que não é por aí a parada, tá ligado? Meu né, sonho porque, mesmo olha, agora é ganhar uma rifa do Buzeiro. É. 80 centavos na Lamborghini? Porra. Não, os caras é zica, o Buzeiro é zica. Mas, tipo, o pique, mano, tipo. Esse negócio de vender curso, de achar que é fácil, tipo assim, mano. Não é sobre isso. Pode ser que você monte a marca e bombe rápido também. Tá ligado? Mas acho que não é sobre isso, entendeu? É uma caminhada. E ninguém tá aqui por acaso, sabe? Então, tipo, sempre tem a humildade. Todo mundo tem que ter a humildade de meio que ouvir, tipo, aprender, tá ligado? Ninguém sabe de tudo. Não é porque você tem uma marca que é famosa, que você tá nos lugares, que você é melhor que a outra pessoa, fraga. Eu acho que, tipo, não é por esse caminho que as coisas tem que funcionar, mano. Pelo ego, pela ser excludente, tá ligado? Sim. Tipo, então essa é a mensagem que eu acho que eu tento passar. Mano, meio que escutar as pessoas, escutar os mais velhos, mas também confiar no seu instinto jovem, É isso. tá ligado? E você, Rafa, quer deixar alguma mensagem? A gente vai ter um episódio exclusivão com você. Que a gente vai saber muito mais da Sayuri, do seu processo criativo. Mas você hoje fazendo parte, né, e sendo essa mente que compartilha as ideias junto com o Eric e cofundadora da Class, qual mensagem você quer partilhar junto com a galera que tá aí querendo criar uma marca e acha que é um mar de flores? E depois de todo esse relato de vocês que é muito importante, de tipo, de você acreditar, entender quais são os pontos que você precisa melhorar e, cara, se desafiar e ter humildade de entender o que precisa fazer. Vou falar só uma frase. O esforçado ganha do talentoso, né? Então é isso. É isso. Ah, Isso aí, família. Se esforçar e seguir sua intuição. Segue a intuição. siga a intuição. Aí você tomou, hein? A gente tomou um corte agora bom demais. Bem né? bom. Momento ótimo. E aí a gente vai indo pros... Finalmente a gente vai encerrando o nosso bate-papo. De novo, queria agradecer muito demais, tá? Vocês terem aceitado vir aqui bater esse papo junto com a gente. É uma honra ter vocês aqui no podcast. E para você que tá aí assistindo a gente, espero que tenha sido um bate-papo produtivo, não duvido disso, tá bom? Deixe uma mensagem carinhosa aí pro Eric, pra Rafa, se você é fã da Class, demonstre seu carinho aí nos comentários, tá bom? É sempre bom ouvir histórias e entender a jornada de todo mundo, né? Entender que no final é um sonho, mas que você tem que ter humildade de aprender e o ego cega, né? Então, com humildade você vai mais longe. Você consegue agregar, criar esse ecossistema, que eles falaram aqui de muita gente fez parte, né? Que montou esses pilares que hoje formam a Class. E com isso vocês vão muito mais longe. E a gente está aqui para apoiar e consumir muito. A gente está muito ansioso para as próximas peças. E é isso. Aquele velho recado. Mensagem final. Cara, a verdade está lá fora. Sai de casa, ouve aqui o podcast, pega as ideias, cola na loja da Class. Deixa o like aí, vai pra rua. É isso. Qual o endereço? Qual o endereço, Eric? A verdade tá nas ruas. Rua Padre Vieira 481, Jardim. Eu falei errado? Nossa, mano, eu sou muito louco. Rua Padre Vieira 588, mano. 588. Jardim. Lá em Santo André. Cola lá se você for através aqui do podcast. Chega lá, dá essa moral pra gente, tá bom? Tamo junto. Um grande abraço. De novo, muito obrigado pela presença, tá? Nós, Tamo família. junto, Di. Nós, brigadão.
É nóis. Tamo junto. Palmas aí. Viu?